Olha esse rostinho maravilhoso. Tem muita técnica por trás disso e hoje a pessoa que eu vou entrevistar é responsável por cuidar da minha beleza. Ele que tem uma história incrível de superação, de liderança, é uma pessoa que vai contar coisas aqui pra vocês que eu vou te falar. Assista até o final, porque esse episódio vai te emocionar, vai te trazer muita força de vontade de vencer na vida. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast Empreendedorismo Regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias impactantes que podem mudar o jogo do seu negócio. E o meu convidado de hoje nada mais é do que o barbeiro responsável pela minha beleza, Diego Godoy. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Rick. Obrigado por abrir essa porta aí, de eu poder estar contando um pouco da minha história, contar como é que foi chegar até aqui, da onde que eu saí. De verdade, você sabe o quanto é importante para mim estar aqui. Obrigado a você, obrigado ao Grupo K, a equipe, a galera que está por trás de fazer tudo isso daqui acontecer. De verdade, tenho certeza que hoje vai ter bastante história, bastante coisa legal. E essa história de superação que você já comentou aí, depois de uma apresentação dessa daí, tenho certeza que vai ter bastante coisa legal. Cara, e só para mostrar um pouquinho do diferencial dele, antes de mais nada, ele me atende aos domingos, porque aqui normalmente a gente começa a gravar às 6 horas da manhã na segunda-feira. Então, cara, que tem esse privilégio, esse prestígio, esse carinho, esse contato, esse afeto pelo cliente de atender num domingo, num frio, à noite, meu irmão, só tenho pra te falar gratidão mesmo, muito obrigado. Isso daí é o ápice do ápice de fidelizar um cliente, eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Se hoje eu tô arrumado aqui, é graças a você que deu um talento ontem, conseguiu ajeitar lá, que tá parecendo um mendigo ontem. Chegou com o cabelo tudo bagunçado, alguns dias já também sem ir, mas esse daí é o nosso papel, a gente que trabalha aí com beleza, sabe da necessidade, quando a gente resolve também entender a necessidade do nosso cliente, fazer parte disso daí do dia a dia, a gente sabe que colhe frutos de tudo isso que a gente vem semeando e atender aos domingos e fora do horário, isso daí hoje faz parte do meu dia a dia pelo cara que eu tô me tornando e aonde eu quero ser, então eu preciso de entregar um pouco mais, ser um pouco mais diferente aí. Bacana, meu irmão. Pra gente começar aqui sua história, Diego, de onde você vem, onde você nasceu, como que foi a tua infância, vamos começar a contar a sua história lá do começo. Inclusive, antes de você começar a contar, já vou até agradecer nossos patrocinadores, porque essa história eu não quero interromper ela. Muito obrigado ao pessoal do Cláudia Boas Doces Salgados, inclusive a qualquer momento fique à vontade, tá? Tá bom. Muito obrigado também a Filato Bene, foi a Filato que te vestiu, né? Você tá muito elegante. Não posso deixar de passar de agradecer o Leonardo. Leonardo, muito obrigado, meu amigo. Alinhado, graças a você, graças a Filato Bene, obrigado pela parceria. Você é um cliente também que é muito importante ali para nossa barbearia. Obrigado de verdade. O Léo que tá sempre incentivando nosso podcast, ele que veste nós aqui também, muito obrigado, Léo. A Rosiclei, a mãe dele, cara, sensacional. Inclusive, vou entrevistar você aqui, Rosiclei. Já entrevistamos o Léo, foi o primeiro episódio aqui do podcast. Cara, valeu pela ajuda, valeu pelo patrocínio e pode dar aí sequência agora aí, meu irmão. Como que foi? Você nasceu aonde? Como que é o início da tua história, Diego? Nasci aqui em Umuarama, sou nascido de Umuarama, é uma curiosidade também que a galera acha muito diferente também pelo fato de não ter sido criado aqui. Uhum. Nasci aqui em Umuarama, aos 4 anos de idade, meu pai faleceu, e a minha mãe com um filho do meio, uma irmã um pouco mais velha e uma irmã mais nova, foi embora para São Paulo, porque não tinha tanta família aqui, era mais família do meu pai. Então, assim que ele faleceu, saiu daqui, foi tentar a vida em São Paulo sem muita direção também. Era uma mãe bem humilde ali. Aposentou cedo pelo fato de ter três crianças pequenas. Você é o mais velho? Eu sou do meio. Do meio. Eu sou do meio. Entendi. E chegando em São Paulo lá foi aquela luta, né? Na época, hoje eu tô com 33, vou fazer 34 anos, eu tinha 4 anos, isso daí há 30 anos atrás, São Paulo ainda tava, a região que a gente foi tava crescendo, então minha mãe foi para esses lugares que na época era invasão, o pessoal do MST lá, o pessoal que invadia a terra para poder morar, para tentar ter um pedaço de terra. Hoje ainda acontece, mas é bem pouco. Naquela época lá, quando tinha muita terra e muitos espaços. Então, foi assim que a gente saiu daqui, foi assim minha chegada lá em São Paulo, né? Quantos anos você tinha na época?
Eu saí daqui com 4 anos. Nossa, novinho 4 anos de idade, meu pai morreu bem cedo mesmo. Foi logo que ele morreu, então? Não, foi logo que ele morreu, minha mãe já não quis ficar mais aí, ela começou a ter um pouco de problema também com a família do meu pai, depois dessa morte aí, então ela não quis ficar, quis ir mais perto das irmãs delas, que já tinham morado pra lá. Minha mãe também é nascida aqui perto, mas ali em Cruzeiro, mas a galera foi tudo pra São Paulo tentar a vida em São Paulo, né? Uhum. Então, ela nesse embalo, nessa sede aí de querer ser alguém também, foi atrás. E ali começou o sofrimento, na verdade, da vida, né? Da vida simples ali, morar em favela, morar em barraco de madeira, que isso daí eu nunca vou esquecer, que eu acho que... Essas imagens aqui remetem um pouquinho sobre isso. Era um pouco pior ainda. Isso daqui era as imagens... as imagens ainda do bairro que já evoluiu um pouco, mas era um pouco pior. Antigamente era tudo de madeira, né? Era tudo... Lona, madeira tudo lona, madeira. Aquela chuva que caía. Tem algumas cenas assim na cabeça, assim, que vem a chuva, aqueles temporal, quando vinha bastante chuva, assim, caía, assim, a nossa casa, os vizinhos tinham que ajudar. Seu Domingo, se chegar até você esse vídeo aí, é um cara muito importante. Seu Domingo quantas vezes caiu o nosso barraco e ele corria, ele era o único que tinha uma casa de alvenaria perto e ele corria para ajudar, assim, as famílias ali. A nossa família morava bem na frente, assim, da casa dele. A gente era a primeira família que ele ajudava, assim, levava para dentro da casa dele. Seu Domingo teve um papel muito importante. Alvenaria. Única de alvenaria, assim. Era um senhor que toda vez que caiu o temporal, ele ficava lá na sacadinha da casa dele olhando para ver se estava acontecendo alguma coisa. E nenhuma dessas vezes aí foi onde caiu aí um vendaval ali, bateu e derrubou nossa casa, molhou tudo. E era assim, bem simples mesmo. Era um quadrado, aquelas madeirites de obra, um quadrado assim, um banheiro com um buraco cavado no chão, né? Esse era o banheiro, né? Era invasão, não tinha muito o que fazer. Caramba, cara, sem rede de apoio nenhum. Não. Foi com a cara e com a coragem, com 3 filhos. Com 3 filhos. E, inclusive, não era nem minha mãe que construía esses barracos, era meus tios, era alguns amigos ali, construía pra ela. Ela até hoje trabalha com limpeza, com diarista, assim. Hoje mora fora, mas, assim, até ela chegar lá também foi só esse sofrimento aí, pô. Morar em favela, morar em comunidade não é fácil, não tem saneamento, não tem estrutura de esgoto, não tem energia, né? Então, tudo no começo é difícil, né? Esses bairros, assim, para começar lá, foi uma luta muito grande. E, ô Diego, como qual foi a primeira lembrança sua lá, que você se recorda, além, né, dessa parte das enchentes e tudo mais, que você entendeu que você precisava mudar o jogo, que você precisava sair daquela situação? Demorou, Rick. Demorou, porque assim, o natural pra mim era aquilo ali, né? Eu cresci vendo aquilo ali pra mim era o natural. Então, assim, pra mudar, até chegar a mudança, a história assim mesmo, pra eu mudar e querer viver de outra forma, eu passei muita coisa ainda, porque eu não queria realmente, eu não enxergava que dava pra viver uma vida melhor. Uhum. Eu não enxergava que dava pra eu ter amizades melhor, que dava pra eu ganhar dinheiro de alguma outra forma, que fosse uma forma mais limpa. Porque nessa fase da infância aí, as minhas referências não eram as pessoas do bairro ali, então era o único contato que eu tinha, era o único acesso que eu tinha, a escola era perto, então o que era, aonde que eu me inspirava? Eu me inspirava nas pessoas que estavam ganhando dinheiro ali de forma ilícita, porque eu só vivia aquilo ali, então... Tráfico, roubo, então tinha bastante quadrilha de roubo de carga, roubo de moto. Então, assim, isso dali era o meu natural. O meu natural era viver vendo esses aí. Então, eu jogava bola e via a rapaziada que roubava, chegava com carro. Eu via o tráfico de dia, de noite, então eu ficava perto, eu ia pra rua, ia jogar bola, eu tava... Chega uma hora que você nem acha que isso é errado. Não. Isso é normal. Não, era até divertido sair correndo ali da polícia, quando a polícia entrava no bairro ali, isso daí que era o divertido, tipo... Porque era um bairro fechado, era uma comunidade, a gente tinha acesso em olhar as entradas e saídas do bairro. Então, eu cresci vendo isso daí.
Cresci vendo o que era errado, o que é errado hoje, como algo certo, entendeu? Não por falta de instrução, porque minha mãe sempre falava, mas minha mãe trabalhava, entendeu? Tipo, os filhos, desde novo, ficavam ali em casa sozinho. Teve que se criar. A gente teve que se criar ali. Eu, minha irmã e minha outra irmã, a gente... Era um vizinho que olhava, era uma tia que ia lá, dava uma olhada, mas a mãe mesmo tinha que trabalhar, não tinha o que fazer, né? Trabalhar Saía cedo, e São Paulo é um trânsito extremamente grande. Então, assim, ela trabalhava, entrava 7, 8 horas, mas tinha que sair 6 de casa. Então, quando a gente acordava para ir para a escola, já estava... Praticamente ela já tinha ido trabalhar. Ou, muitas das vezes, ela só arrumava a gente ali e já ia trabalhar. E quando voltava, já era de noite. Entendeu? Então a gente dependia muito da ajuda ali de um vizinho. Comer era na escola. Comer era na escola. Na hora do almoço ali, normalmente ela fazia, só que a alimentação mais forte, a melhor alimentação mesmo, era na escola, que não falhava, né? Na escola era a única parte ali que não falhava. Em casa, às vezes, faltava. Como a gente tinha bastante parente também, e tinha um tio que é pastor, que é uma das lembranças também legal desse meu tio, que ele ia no Ceasa, como ele era pastor, né, tinha uma igrejinha ali, ele ia no Ceasa, ele comprava bastante fruta, verdura, essas coisas lá, não sei se era descarte ou não, mas eu sei que ele vinha com um carro cheio, e aí uma vez na semana ele montava uma estrutura lá na igreja lá, ia distribuindo pra galera ali, que era tudo invasão, que nem eu falei, era tudo invasão. Então tudo que tinha, que era dado ali, que fosse de graça, alimentação, roupa, era bem-vindo, né? Porque a galera que vai pra esses lugares, quando a gente vai chegar ali, não tem nada, meu. Tem só roupa, tem nem móveis. Na época, móveis era um negócio prateleira, assim, montado, né? Isso daí era móveis. Geladeira, era geladeira daquelas velhas ainda, era muitos anos atrás. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho bem forte de questão de alimentação. Entendi. E você lembra qual foi o primeiro trabalho seu lá na comunidade? Eu lembro. Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei com 14 anos. Com 14 anos. Aí eu fui trabalhar em Lava Rápido. Que no começo foi bom por ser trabalho. Assim, pô, o cara já ir trabalhar assim com 14 anos. Porque eu queria meu dinheirinho, queria sair. Então eu tive que correr atrás, né? Não dava pra ficar pedindo pra mãe. E esse primeiro contato com o trabalho, cara, foi bem doido, porque eu ganhava pouquinho, ganhava R$100 por semana na época. E era muito pouco, dava R$20 por dia. E quando eu fui trabalhar nesse lugar, pra mim foi uma conquista. Eu me achava o homem da casa, né? Só que, eu pulei uma partezinha, meu pai, que é meu padrasto hoje, que eu sou um cara grato, paizinho, te amo de verdade. Foi o cara que assumiu aí a nossa casa quando eu tinha ali uns 6, 7 anos. Minha mãe tinha acabado de chegar em São Paulo. Ele não tem nenhum filho com a minha mãe, porém criou os 3 de forma como se fosse linda. Forma linda. Hoje mora com a minha mãe lá em Portugal, os 2. E ele foi o cara que é a referência que eu tenho, assim, como homem da casa. Um homem da casa foi ele, pô. Porque, assim, o cara chegar numa invasão, ele também fazia parte, ele é de Rondônia, então ele morava perto ali, do barraco perto, e barraco com barraco ali, ele conheceu minha mãe, e através dele a gente conseguiu sair ali do barraco e conquistar uma casa ali de alvenaria. Ele foi esse cara extremamente importante, então não poderia deixar de falar dele, porque ele tá aí já há quase 30 anos com a minha mãe aí, e os únicos filhos que ele tem com ela é a gente, que nem é biológico. Então, tipo, ele adotou a gente de forma muito amorosa, com muito carinho. Tentou formar todo mundo, ninguém quis muito saber de estudar, né? Na época era muito... A gente não queria saber de estudar, e cresceu, ninguém quis saber de fazer faculdade. Mas a gente conseguiu vencer aí, tamo nessa. Mas enfim, esse primeiro contato com o trabalho foi num Lava Rápido, eu achei muito bom. Mas assim, inclusive eu trabalhei aí durante quase 10 anos aí. No Lava Rápido? Só lavando o carro. Porque daí, desse Lava Rápido aí, surgiu algumas outras empresas, algumas outras coisas que eu fui fazer a partir do momento que eu aprendi a mexer com carro, com estética, com limpeza de carro. Você foi crescendo dentro do segmento. Porque assim, eu nunca quis muito ser mandado ali por alguém. Tipo, eu sabia que eu tinha um potencial pra
hoje eu vejo para liderança. Então, desde criança ali, eu já queria tomar a frente de alguma coisa. Então, eu cheguei no Lava Rápido, tinha uns 2, 3 moleques trabalhando, meio que preguiçoso. E eu sempre era acelerado, queria fazer as coisas rápido, queria trabalhar, fazer de tudo um pouco. Então eu não sabia polir, eu fui aprender a polir, eu não sabia higienizar, eu fui aprender a higienizar um carro. Na época era um outro mecanismo de higienização que fazia. Hoje tem várias máquinas aí que facilitam aí. E era dentro da comunidade, ou não? Dentro da comunidade. Uma avenida, assim, a Legal. única avenida perto ali de asfalto ali foi onde recebi a oportunidade. Porém, você vê como que a mente é fraca. Porém, no Lava Rápido, a gente tem muito contato com pessoas ali, tipo, do bairro, dos outros bairros em volta. E esse Lava Rápido em si, ele era um ponto de encontro ali de vários traficantes, de vários acertos de polícia com traficante. E aí eu comecei a absorver isso daí também. Então eu tava ali para trabalhar, mas eu ficava só de olho, vendo como que eles faziam, como que eles se tratavam, vendo o que eles negociavam ali dentro, o que eles fechavam. E aquilo ali foi me alimentando uma vontade de querer, em vez de estar lavando o carro, querer estar ali também fazendo dinheiro com eles. E aí começou o meu primeiro contato aí com o mundo ilícito aí foi aos 15 anos de idade. Caramba, então você chegou aí pro mundo do crime. Aí eu fui, aí tipo foi... E sempre trabalhando, isso que é uma coisa que eu falo e quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei. Nunca abri mão do trabalho. Inclusive, o trabalhar para mim não é o mesmo sentido que tem hoje o trabalhar, que é viver uma vida limpa, uma vida justa e conseguir sustentar a minha família, conseguir viver o que eu vivo hoje do trabalho. Para mim, o sentido do trabalho era uma coisa de, assim, eu preciso de trabalhar para quando aparecer uma polícia, uma investigação, alguma coisa, eu poder falar que eu trabalho, que eu faço alguma coisa, que nada do que eu tô tendo aqui é de dinheiro ilícito. Mas entendi. Eu mal sabia que não tinha nem como provar uma coisa que você não tem documentado, entendeu? Mas assim, só o fato de eu falar que eu trabalhava ali, que eu tinha alguma coisa, pra mim já me salvaria de algo, de alguma investigação. Então, quando eu entrei com 14, com 15, ali 15 para 16, eu conheci uma galera ali que fazia alguns furtos de moto de alto valor. Então, aí essas motos chegavam no Lava Rápido. E aquilo ali ficou me alimentando mesmo querer crescer, na verdade, né? Tipo, crescer na hierarquia ali do mundo do crime ali. Então, eu falava, quem aqui nesse mundo aqui quem tem mais dinheiro vai viver melhor. Isso daí, dentro da minha cabeça, era certo, entendeu? Tipo, eu queria chegar onde esses caras estavam. Porque era as referências que eu tinha, era quem puxava eu pro lado. Então, um cara que só tinha o padrasto, meu pai tinha que trabalhar muito. Então, eu ficava muito na rua. Então, quem puxava eu era... Entendi. Outro mundo, na verdade, né? E aí, como que foi pra você essa experiência? Na época, assim... Por ser muito novo, com 17 anos, ter comprado moto, com 18 ter moto, ter carro. Chegou a ganhar grana com isso aí? Cheguei. Cheguei porque, assim, eu era muito inteligente. Com 18 anos, eu tirei minha habilitação e na comunidade poucas pessoas tiram habilitação. Então, com 18 anos, eu tirei a habilitação. Você não gastava a torta direita? Quando eu gastava o dinheiro, assim? Você ganhava dinheiro e guardava. Ou não? Não, eu ganhava e gastava, mas eu ganhava bastante, assim, então não fazia muita diferença o tanto que eu ganhava e por tanto que eu gastava, entendeu? Tipo, eu ganhava dinheiro e tava gastando, porque a gente saía muito, ia pra muita festa, nessa época eu só queria saber de festa, não queria saber muito de investir, e quando eu queria investir em alguma coisa era pra comprar algum tipo de maquinário pra colocar algumas pessoas pra trabalhar, então assim, logo no começo, assim, no primeiro ano ali, fazendo parte desse grupo aí, eu fui investindo em máquina para colocar outras pessoas para trabalhar, para ter uma empresa funcionando. Então, assim, essa empresa foi uma empresa de limpeza de estofado, de limpeza de carro, assim. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, eu preciso de investir em alguma coisa ali para não cair, a casa não cair, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz foi a montagem dessa empresa, que eu lembro até hoje, chamava Stoff Camp. Que legal. Estofado em Campinas lá, tipo... E Diego, como que foi, assim, pra você
tão novo, ver tanto dinheiro entrando naquela época ali, você achava que aquilo ia ser, o resto da sua vida ia ser daquele jeito? Você pensava em crescer ainda mais dentro desse mundo? Como que foi pra você naquele momento? Você consegue lembrar disso? Eu consigo. Todos esses detalhes, assim, dessa vida aí, eu tento esquecer algumas coisas, mas não tem como. Semanalmente, o que aconteceu? Existia lá essas partes aí que a gente sabe que é as biqueiras lá e tal. Uhum. Então, quando eu via aqueles moleques ali trabalhando o dia inteiro, de dia e de noite, eu nunca tive vontade de ficar ali, mas eu tive vontade de ter e de, tipo, abastecer, tá por trás daquilo ali. Uhum. Não de pôr a cara de nada, mas eu queria fazer parte daquilo ali. E eu consegui fazer isso daí. Então, o meu papel ali era só realmente recolher dinheiro e ter para fornecer. E aí, quando começou a entrar esse dinheiro aí, pô, eu realmente foi a grande ilusão, na verdade, né? Porque daí a gente se coloca em situação para crescer mais. Então, quando existe um financiamento das facções, o Brasil inteiro tem isso daí, existe financiamento das facções para que esse mercado cresça. Então, eles financiam isso daí, eles dão, na verdade, esse material, as drogas ali, as armas. Então, fica mais fácil para quem quer viver disso daí dentro da comunidade, porque você só fica devendo para eles. Uhum. Só que eu queria crescer, eu era muito ganancioso, então eu queria crescer. Então eu comecei a realmente fazer essas dívidas para poder crescer mais, para ter poder aquisitivo mais, para ter mais droga, para poder fornecer, para ter mais nome, para poder fornecer para amigos de outros bairros. Então, na minha cabeça era isso. O meu contato que eu queria fazer era com pessoas grandes, era isso. Então, do furto de motos já caminhou... Já fui, porque foi muito rápido. Eu comecei a conhecer, porque com o dinheiro das motos eu conseguiria dar uma entrada, comprar uma droga, porque o que dá mais dinheiro nesse mundo aí, querendo ou não, é droga. O povo usa toda hora, pô. Entendeu? Tipo, então é dinheiro que roda muito. Então, quando eu comecei a ver bolo de dinheiro, porque na época era dinheiro mesmo, ali você vai, hoje em dia com a internet aí o povo consegue ainda usar menos dinheiro, mas nesse mundo, quando eu comecei a ver bolo de dinheiro assim mesmo, assim, ia lá recolher e tinha dinheiro, aquilo ali me iludiu demais. Eu queria só saber de festa, de viajar. Minha mãe fala até hoje pra mim, cara, se eu tivesse guardado todo o dinheiro que você já ganhou, todo o dinheiro que eu já vi... Eu já ia até te perguntar, sua mãe sabia? Minha mãe sabia, mas não falava que sabia. Porque algumas vezes ela teve que me ver, tipo, em delegacia. Algumas vezes, tipo, polícia na frente de casa. Algumas vezes você faz muita inimizade, faz muito inimigo nesse... Faz bastante amigo, mas faz mais inimigo, eu acho, do que amigo. Então, algumas vezes também de ir em casa atrás de mim, assim, me procurar e eu não estar em casa. Então, assim, a morte aí também já passou aí pela minha frente aqui um monte de vezes. Então, várias e várias vezes aí minha mãe já sofreu aí achando que realmente eu ia morrer a qualquer hora, que eu não ia chegar em casa. Então, ela ficava desesperada, ligava pra mim e aquele mundo bem obscuro, aquele mundo bem pesado mesmo, assim, de viver. Uhum. E quando começou nessa parte aí das drogas, aí foi onde que eu comecei a realmente querer crescer na hierarquia de verdade. Eu falei, aqui dá pra eu chegar longe, virar dono de alguma coisa. A gente cresceu num bairro, pra você entender, onde os caras grandes que comandavam ali o nosso bairro não gostava de deixar as crianças muito perto. E molecada jogava bola, queria ficar perto, queria ver o que eles estavam fazendo. Sempre a roda deles é o que tinha uma Coca-Cola ali pra tomar, que tinha alguma coisa pra comer, então a gente queria estar perto deles ali. E eu lembro que a gente apanhava desse cara. Ele batia na gente pra gente não ficar perto. E molecada jogava bola e ficava tramando, né? Não tinha nada pra pensar, ia pra escola, chegava e ficava tramando. Vamos crescer, vamos tomar o lugar dele, tipo. A gente ficava... Isso daí era a nossa trama. E era eu e mais 7 amigos. Tudo pequeno, assim, 14, 15 anos, a gente já falava, tipo, a gente vai crescer e vamos tirar. Lembro até hoje do alemão, o nome dele. Era tio de um desses moleques que ficava comigo ali. A gente falava, a gente vai tomar o lugar deles ali. Uma hora a gente vai crescer, a gente vai conseguir tomar o lugar deles. Isso daí foi alimentando ano após ano, a gente não esquecia, a gente via, era porque a gente lembrava dos tapas, né? A gente lembrava dos tapas, lembrava dos chutes.
que o cara queria tirar nós do campo, tipo, que às vezes ia vir uma galera ali conversar com ele de outro lugar, ele queria tirar a gente de perto. E ele batia, e aí a gente ficava nessa raiva, ficou um pouco nessa raiva e até crescer. E foi o que aconteceu. A gente foi crescendo e foi tomando espaço, e quando pensava que não, os anos se passou, e eu e essa galera toda aí foi os que tomou conta ali do bairro ali, a galera toda ali que cresceu junto, foi realmente... Chegou um dia que a gente juntou todo mundo, foi lá e catou o homem, bateu bastante nele e tirou ele do bairro, por causa de umas coisas que ele já tinha feito que a gente não aceitava. E aí tirou do bairro, e aí começou a grande ilusão ali de querer ser os reis, os donos também. E essa ilusão aí que a rapaziada vive aí, achando que vai viver uma vida de sucesso e vai levar ao fundo do poço mais cedo ou mais tarde. Muitos morreram? Você conhece, Diego, daquela época? Que você Foi quase todos. Quase todos. Uma das histórias, eu tenho bastante história triste, assim. O que me fez sair de São Paulo. De lá pra cá, em questão, você falando aí de morte, eu vi muitos morrerem mesmo, assim. Morrer na minha frente, eu saí de perto e morrer, e que nem eu falei, a morte passou perto de mim um monte de vezes. Uhum. Porque quantas e quantas vezes eu não saía do lugar, aparecia alguém e matava. Eu tá num lugar ali curtindo e um carro passar atirando e matar alguém do meu lado, assim, e tipo, você sair livre. Porque minha mãe é uma pessoa evangélica também, minha mãe e meu pai ali são pessoas de oração, minha mãe faz parte do ciclo de oração, então eu falo que a oração dela, a mãe de joelho é o filho de pé, né? Então, assim, ela até hoje, assim, é a mulher que intercedeu aí por mim, pela minha vida. E eu tenho certeza que até hoje eu tô vivo mesmo pelo fato dela ser uma mulher de muita oração. De levantar aí nas madrugadas, de orar, de fazer jejum. E a proteção de Deus ali foi... Eu não imaginava o que Deus tinha pra mim. Então, tudo que eu vou viver e o que eu tô vivendo era realmente um projeto de Deus. Entendi. Entendeu? E quanto tempo você ficou nessa vida aí? Você foi pra biqueira, sumiu ali a questão das drogas. Quantos anos você ficou nisso daí? Eu fiquei quase 10 anos. Caramba, cara. Quase, né? Parece... Pô, você fala assim, um cara de 34 anos falar que ficou 10 anos em uma coisa, 10 anos em outra, parece meio loucura, né? Mas do jeito que eu sou hoje, intenso pra viver o que eu vivo ali, eu era intenso também pra viver a parte errada, a parte obscura. Então, eu queria alcançar o sucesso daquilo ali. Eu não queria ser alguém comum, eu queria ser uma pessoa respeitada no bairro, entendeu? E a gente comete vários erros nisso daí, pô, porque a gente começa a deixar os princípios de lado, né? Ali o amor, o respeito, o afeto, o carinho, isso daí começa a ser apagado da gente como humano. E engraçado que isso daí transparece no nosso rosto, isso daí mostra no nosso rosto, porque eu tenho fotos e imagem dessa época aí, era outro cara, pô, um cara realmente um rosto totalmente diferente, uma forma de falar totalmente diferente. Então... E isso daí foi me apagando o meu brilho, pô. Isso daí foi apagando ali o cara ali, um cara sorridente. Eu não sorria mais tanto. Eu não conseguia conversar mais tanto, assim, com família já não fica tão perto. Tipo, já não queria mais muito contato com mãe, com pai, e aí começa a vir as mentiras indiretas, né, mano, e diretas também, porque daí a mentira também é algo vicioso, você começa ali, mente pra um, mente pra outro, porque você quer ganância, você quer status, né, viver de status é muito perigoso, cara, muito perigoso, foi o que me afundou, de verdade, foi o que me jogou ali dentro do mundo do crime, foi status, nada mais do que status, porque eu só queria chegar no lugar e as pessoas queriam saber quem que era eu, ou entender quem que era o Diego naquela época, e meu apelido lá era Paraná, pra você ter noção, tipo, então lá ninguém me conhece por Diego, então a maior parte da galera me conhece por Paraná, então isso Entendi. era um... E o que foi sua virada de chave? Falou, cara, preciso sair daqui, preciso ir embora, preciso voltar pra Moarama. Vou contar essa história bem detalhada, porque foi o seguinte, eu comecei quando você falou das mortes, comecei a perder muitos amigos. E essas percas me doía muito porque eram pessoas que cresceram comigo. Então, assim, a morte, acho que até uma vez eu te contei essa história, a morte de 2 amigos
irmãos, os únicos 2 filhos da mãe dele, do pai deles, assim, tipo, morreram junto, praticamente ali, um abraçado com o outro ali, com bastante tiro, assim. Então, o que me doeu e o que me fez eu realmente decidir viver essa vida, uma vida mais limpa, foi a morte deles, porque eu vi que eles iam morrer. Eu tava sentado, eu lembro da cena, eu tava sentado num campo ali, uma muretinha com os amigos e com os rapazes que na época até foram presos, saíram faz pouco tempo. E estavam perto de mim, os caras que iam matar esses 2 amigos. Só que eles, pela ideologia do crime ali, eles estavam errados, então a gente não poderia, assim, se envolver. E aquilo ali foi o que mais me doeu, porque eu vi que ia acontecer. É o proceder da vila ali. Tinha que ir. Eles tentaram fazer um assassinato desses caras que mataram eles há 4 horas atrás. Entendi. Entendeu? E não conseguiram, deixaram o cara fugir. E pior que tentaram de um jeito, assim, bem, bem sujo mesmo. Tava o rapaz com a mulher, com uma filha de 3 anos dentro do carro. E tentaram matar ele dentro do carro. E não mataram. O cara conseguiu fugir, só que o cara não dormiu. O cara falou, de hoje eles não passam. E ele realmente ficou lá esperando os 2 voltar. E eu tenho a cena bem nítida, assim, de eu sentado olhando pra entrada do bairro, era tudo escuro e deu pra ver o farol da moto deles vindo, assim. E eles foram pra casa deles e eu lembro da cena do rapaz saindo e falando, é agora. E eu lembro que eu tava de carro nessa época, eu só entrei dentro do carro e fui pra minha casa, desliguei o celular e fui chorar, mano. Porque eu já sabia que ia acontecer. Acho que o tempo de eu chegar até em casa foi já o tempo deles ter morrido. E aí eu não quis ver também, não quis lá ver eles mortos, porque eram meus amigos mesmo, assim, de dormir na casa deles, eles dormiam em casa, eu jogava videogame o dia inteiro junto, mas eles erraram, né? Foi a ganância que levou o erro? Foi a ganância, foi por causa de briga de espaço ali, espaço de droga, porque nos meninos que morreu na cabeça deles, tinha que ser deles, porque foi da família deles, né? Então, eles cresceu achando que aquilo ali ainda era da família deles. Eles queriam tomar esse espaço. Uhum. E a forma deles tomar era matando o dono. E aí eles foram pra realmente pegar o espaço, só que deu errado, né? E aí pagaram com a vida. E eles contam ali, os amigos que estavam perto ali, contam que um morreu tentando proteger o outro. E isso daí foi o que destravou na minha mente, que eu falei, meu, se até os 2 ali... A gente cresceu tudo junto, se começou... Já tinham perdido 6 já, né, antes. E aí eu vi que eles, que pra mim, as pessoas mais improváveis que eu morreria nesse mundo aí, morreram. Eu falei, o próximo é eu. O próximo é eu, porque ou eu ou algum outro amigo, como a gente fazia o abastecimento também de algumas partes, então eu falei, é mais fácil pra quem deve bastante é matar e não ter mais dívida, né? Então, na minha cabeça, eu comecei a pensar isso daí, meu, tem tanta coisa pra receber ainda pra rua, porque se eu ficar em cima, ficar cobrando, ou se eu ficar muito perto, uma hora ou outra vai acontecer comigo. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, mas alguém vai ter essa mesma atitude comigo também. Entendeu? Porque eu vi outros morrer, eu vi outros caras grandes também morrer pelo mesmo fato, então eu falei, meu, vai ser o Diego que vai... Você entrou em pânico. Aí eu comecei a procurar uma forma de... O que eu vou fazer? Eu já tinha tido outras empresas, no caso que eu falei, na parte da limpeza de estofado. E já tinha dado errado, acabei vendendo as máquinas pro meu cunhado, que até hoje trabalha com isso daí, sustenta minha irmã, meus sobrinhos, tudo com isso daí. Então eu falei, eu preciso de mudar e eu preciso de sair daqui. Não era só mudar, não era só sair do mundo do crime, nem nada. Era só mudar da cidade também. Eu tinha que sair dali, eu precisava de não respirar mais aquilo ali. Eu precisava de não mais olhar para aquelas ruas, de não ter mais essas amizades. Nesse momento você tá solteiro? Tinha alguém? Solteiro. Tinha uma grana guardada ou não? Não. Torava tudo? Torava tudo. Tinha dinheiro investido em droga, assim. Tinha um carro ali, tinha uma motinha,
Tinha algumas coisas, mas tudo investido, porque como a gente recebia semanalmente ali, buscava e às vezes até diariamente, então pegava esse dinheiro e ficava fazendo giro, não dá pra ficar guardando também, porque é uma prova ali contra você, dinheiro trocado, é muito dinheiro trocado, tem que ficar rodando ele, investindo, né? E aí eu fui aprender algumas outras profissões, né? Fui ser soldador, aprendi, fiz um curso lá, meu pai pagou lá no Senai um curso de solda. Fui fazer solda e entrei numa metalúrgica que faz caixa eletrônico. Entrei nessa metalúrgica. Bem contraditório. Bem contraditório, bem doido, assim. Porque na cabeça do meu pai ele só queria me ajudar. E ele, como ele é um cara que ainda estuda até hoje, então ele só queria achar alguma coisa pra me fazer. Ele falou, e ele achava as profissões de CLT ali que pagava mais dinheiro. Na cabeça dele, eu vou ajudar você a trabalhar com algo que dá dinheiro. Solda na época dava dinheiro. E ainda dá. Hoje soldador ganha muito bem ainda, né? E arrumou esse curso, eu fui fazer e entrei aí nessa metalúrgica aí. Fiz o curso de solda, entrei pra ser ajudante de lixadeira. Não consegui nem entrar como soldador, porque eu era muito novo. E ninguém ia confiar que eu ia ser um bom soldador lá dentro, né? E aí aprendi essa profissão de solda. E você conseguiu sair da droga já? Aí eu consegui. Tá. Depois tive uma recaída que depois eu conto. Mas assim, eu já consegui ver que dava pra começar a trabalhar ali, ganhar um dinheiro trabalhando. E entrei pra ser ajudante ali de lixadeira ali, ficava lixando o dia inteiro, peça com um tampão no ouvido. E aí com 3 meses trabalhando ali, eu olhava pros senhores, tinha senhores ali de 50, de 70 anos, eu olhava pra eles, conversava com eles assim, no horário do almoço, eles falavam que tava 20 anos fazendo aquilo. 15 anos fazendo aquilo, 18 anos fazendo aquilo, lixando com uma lixadeira na mão, o dia inteiro ouvindo um barulho. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso aqui muito tempo, não é possível que eu vou passar todo esses anos fazendo isso daqui. E ali quando eu tava ali com uns 20, 23 anos, 24 anos ali, eu peguei e falei, não, fiz o curso, eu vou virar soldador. Todo dia na hora do almoço, eu tinha 1h30 de almoço. Eu almoçava em 15 minutos, o resto do tempo eu ficava treinando solda. Num desses dias aí, eu tava lá, eu tirei a máscara de solda, eu tava encarregado do setor com uma outra máscara, olhando como que tava meus pontos de solda. Terminei ali, tirei e ele já me fez o convite. Você quer ir lá pro fechamento lá, trabalhar com solda? Nossa, foi a minha maior alegria, meu salário dobrou. Cara, eu não aguentava mais, cara. Eu não aguentava mais ouvir barulho de lixadeira, barulho de ferro. A indignação de você estar num espaço que daria pra crescer mais te impulsionou a ser mais rápido. A ser mais rápido, porque daí eu falei, eu vou usar o horário do almoço. Como eu tinha um amigo lá que era um jovem, bom soldador, ele falava, vou te ensinar. Só que eu vou te ensinar, tinha que ser rápido pra mim. E era melhor que o curso Senai. Oxe, na prática, né? Ali era prática total. E eles soldavam uns ferros ali, falava, vai, fecha aqui, solda aqui. E eu ficava ali. E eu fiquei nisso daí um bom tempo treinando. Mas foi rápido, assim, pra eu aprender também. Um mês e pouquinho, eu já recebi esse convite pra ir trabalhar com solda. Veio o grande tombo depois também, que eu já saí da metalúrgica. Que pra mim já não dava mais, porque eu tava lá soldando. Aí meu pai era encarregado de um setor na mesma empresa, que é meu padrasto, meu pai, era encarregado de um setor na mesma empresa, em outro barracão. E esse cara era encarregado desse setor nessa empresa, e ele não gostava do meu pai. E ele descobriu que eu era filho dele. Nossa. E aí, tipo, só que ele não sabia que eu não era filho biológico, eu era filho adotado, né? Tipo, meu pai adotou a gente. E aí a empresa não podia ter os familiares, pai e filho, na mesma empresa. Qual que foi a forma dele atingir meu pai? Ele foi lá e falou pra mim, ele viu eu soldando, o que você tá fazendo aqui? Não, porque o encarregado geral me colocou aqui. Ele, não, você não pode ficar aqui não, você não tem esse curso especial pra fazer esse tipo de solda. Você vai voltar lá pra lixar a peça. Aí fez você sair. Aí eu saí, mas saí bravo também. Porque daí eu falei, pô, o cara vai tirar eu mesmo. Aí ninguém achou justo, assim. Ele falou, não, você vai voltar lá, você não pode. Ele foi lá com o dono da empresa e tudo mais, conversar com o dono da empresa. E eu guardei uma mágoa dele, um rancor dele. Porque eu lembro que eu pegava os períodos noturnos. Aí eu ia lixar e eu tinha um horário que era de manhã. E ele fez questão de voltar eu pra lixar e jogar eu de novo no noturno. E jogar eu pro noturno ainda, pra trabalhar à noite, no pior horário. Só que foi o erro dele, porque daí eu via ele roubando peça da empresa, roubando maquinário, roubando matéria-prima, que é metalúrgica muito grande. E ele era o encarregado, só ficava ele de encarregado e alguns funcionários.
Quando eu saí da empresa, eu fui lá no dono, fui lá na sala dele, falei, eu tô saindo, tô pedindo as contas. Mas o Maico, eu lembro até hoje, o Maico era pega material aí da empresa aí, eu tô saindo por causa dele. Ele foi mandado embora por justa causa, depois de 30 dias, 40 dias, que a empresa realmente descobriu que ele tava roubando. Já sua casinha? Fazia 7 anos, 8 anos que ele tava roubando a empresa. Tipo, fez um buraco muito grande na metalúrgica. Ele foi mandado embora por justa causa depois de 40 dias aí. Mas ele fez a minha casinha e na época eu falei, vou fazer a dele também. Ué. Eu vi, eu não tô falando nada que eu não vi. Eu vou falar, mesmo que ninguém acredita, mas agora vão ficar de olho, pelo menos, né? Na minha cabeça. E aí foi essa loucura aí. Quando eu saí de lá, eu falei, eu preciso de... Isso daí já era lá em São Paulo. Eu falei, preciso sair de São Paulo, não vai ter jeito, não. E aí foi onde que eu conheci a barbearia. E conheci por causa de um primo meu cortando na garagem ali. Você falou que você teve uma recaída. Como que foi essa história? Essa recaída foi aqui, você acredita? Aqui? Não, então conta. Você veio pra cá. Veio pra Moarama. Quer saber primeiro como que eu entrei primeiro na barbearia? Eu falo como que eu vim pra cá, porque eu vim pra cá num convite que não foi nem pra ser barbeiro. Qual que foi sua história? Como que foi essa... Que eu entrei na barbearia. Isso. Eu entrei na barbearia porque eu falei, eu precisava de sair da cidade, eu preciso de uma profissão que tenha em qualquer lugar. Uhum. Eu sentei lá em casa e fiquei pensando, o que eu vou fazer que vai ter em qualquer lugar que eu for. E aí meu primo cortava cabelo, cara. E aí eu fiquei lá um dia inteiro lá olhando ele cortar cabelo. Eu falei, eu preciso de aprender isso daí. E ele falou, fica me olhando aí. Eu fiquei uma semana, 10 dias ali. E entrei na profissão de barbearia assim. Na esquina de casa tinha um salãozinho. E eu falei pro cara, você não tem uma máquina velha? Eu lembro até hoje, eu falei desse jeito. Uma máquina, alguma coisa pra você me vender ou pra você me doar, pra eu aprender a fazer isso daí. Você lembra aquelas máquinas amarelinhas com fio? Antigamente tinha, sabe? Aquelas máquinas amarelinhas. Ele me deu uma daquela lá com uns 2, 3 dentes assim, quebrado na ponta. Uns pente velho, tudo sujo. Vibrava pra caramba. Vibrava muito, muito. Cara, que máquina ruim. Hoje a gente tem luxo pra trabalhar, né? Mas assim, que máquina ruim. E aí eu peguei aquilo ali e comecei a tentar, sem fazer curso nenhum. Na época, sem fazer nada. Eu só falei, eu preciso de aprender. Comecei a cortar cabelo de sobrinho, de primo. E na minha cabeça eu falei, como que eu vou fazer isso daqui, cortar bastante cabelo? Sem curso nenhum. Sem curso nenhum. Só no... Aí tinha a Igreja Universal que tinha um projeto lá que eles faziam corte de graça. E deu certo, assim, parecia que tava escrito. Porque 2 meses eu tentando fazer isso, veio o Dia das Crianças. Isso lá? Lá em São Paulo. Certo. Deu 2 meses, veio o Dia das Crianças. Eu fui pra uma favela lá, eu falei, rapaz, Dia das Crianças, eu sempre sei que tem corte de cabelo. Ninguém vai reclamar porque tá sendo dado, velho, de graça, ninguém vai falar que o corte tá ruim, né? E aí eu fui, eu peguei minhas coisas, falei, eu vou lá, vou me inscrever pra ser voluntário e vou lá cortar cabelo, e cheguei lá como barbeiro. E nem era barbeiro, tanto de criança que eu cortei, Rick. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem assim no Instagram, fala, nem parece aquele cara que cortou um monte de criança. Porque quem tava lá perto via, as crianças saíam chorando. Eu não sabia usar navalha, não sabia usar lâmina, eu queria usar. Inclusive, o navalhete, que é onde aquele aparelho cortava as crianças tudo? Cortava tudo. Aquele navalhete lá, eu não sabia usar, eu usava só a lâmina, eu quebrava a lâmina e usava a lâmina na mão. Na mão? Na mão, eu não sabia usar. Eu fui aprender a usar de uns 8 anos pra cá. Mas eu fiz muito, a maioria dos meus cortes, na época, eu fiz muito freestyle, então foi tudo na mão. Tudo na mão, eu não sabia usar aquilo lá. Eu cortava muita criança, a criança saía chorando assim na minha cadeira, e eu não ligava, eu ficava empurrando eles assim pra vir outro logo, porque eu só queria ficar treinando. Entendeu? Eu só queria ficar treinando, meu. Eu não queria saber se tava bom ou se tava ruim. Eu queria saber de ficar... Traumatizou um monte de criança. Criança não vai na barbearia até hoje. Foi muito grande. Mano, pior que é verdade. Mano. Pode ter acontecido, porque eu cortei bastante criança. Nesse dia eu cortei mais de 15 cabelos. Imagina você num dia inteiro cortando mais de 15 crianças. Era 6 barbeiros assim, e os caras ficavam olhando e falavam, não, vai lá. Melhor curso da vida, né, cara? É. E não foi a única vez que eu fiz isso. Daí uma vez eu fui pro orfanato também, loucura. Onde que eu vou achar um monte de criança? Não, onde tem um monte de criança presa, um orfanato, eu vou pro orfanato. Ia lá, batia lá, usava a igreja, assim, a Universal. Eu ficava cutucando lá os líderes lá e falava, não, leva eu num lugar, leva eu num
num orfanato aí, em algum lugar que tem bastante criança. Então, tudo que tinha envolvido um monte de criança... Por que eu ia nas crianças? Porque os adultos brigam, entendeu? Tipo, se eu for num lugar que tem um monte de adultos, eles iam brigar, ia querer bater, né? Então, eu ia nas crianças porque não tem... Só chorava, não tinha muito o que fazer. Nossa, eu não sabia dessa história. Os meninos não sabem, os meninos eu sempre contei pra eles isso daí, foi na raça, pô. Eu ia nas crianças por causa disso, que eu falei, criança, o máximo que eles vão fazer é chorar, e o cabelo vai crescer, a mãe vai adular ali, mas eu vou nas crianças, meu. Então, e eu ia a todo lugar que tinha criança. Chorei, cara. Demorou pra você ficar bom? Demorou porque a gente não tinha método de aprendizado, né? Eu fui na raça mesmo, eu fui na vontade. Porque era o que ia salvar minha vida ali. Eu aprendo isso daqui e começo a viajar ao Brasil só com a minha mochila, minha bolsa ali nas costas. Se eu aprender, eu vou ter uma chance ali de viver uma outra vida. E aí eu fui aprender. Você tinha um sonho que era prepulsor disso tudo. Eu só precisava de aprender primeiro para as outras coisas acontecer. Caramba, cara. Você... Cara, força de vontade não te falta mesmo, hein? Não, foi... Cara, pouco equipamento, nada de habilidade. Nada. Bora. Vou ter que aprender, eu só tenho que aprender. Eu tenho que aprender... E só masculino? Só masculino. E aí foi quando eu vi, assim, que eu fui cortar um cabelo do meu primo, que era esse que é mais novo que eu, que era barbeiro já. Ele aprendeu muito rápido, ele é muito bom. Já tentei trazer ele algumas vezes, mas é difícil tirar ele de lá. Quando eu cortei o cabelo dele, ele falou, não, já tá ficando bom. Então eu falei, agora, se o cara tá falando isso daí, o cara ele é barbeiro, já tá falando que tá ficando bom, então eu já posso levar isso daí como profissão. Só que, na onde a gente cresce, a gente não tem muito valor, né? Ninguém vai dar valor pra gente, assim, acreditar na gente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Cheguei na minha mãe e falei que eu ia embora. Pegar minhas coisas e vou embora, mãe. Vou viajar, eu vou ser barbeiro. Fui pra Florianópolis. E aí foi onde eu comecei as viagens aí, que eu conheci um monte de estado, um monte de cidade, tudo fazendo isso daí, que a barbearia me proporcionou várias amizades. Cigano. Vida de cigano total, mesmo, mochileiro, né? Só que a única diferença é que eu tinha minhas máquinas na maquininha amarela, já tinha ido embora, já tinha comprado uma outra melhorzinha de fio também. Essa sem bateria, sem fio, começou a vir agora, né? De uns anos pra cá. E aí fui pra Florianópolis, cheguei lá pedindo serviço como barbeiro. E eu nem era barbeiro, cara. Tipo, eu só falei que eu era, né? E por quê? Eu só precisava de entrar num lugar. E quando você entrava, como que era? O pessoal via? Como que era daí? Tipo, uma coisa é você ganhar na lábia e aí na prática. O pessoal via como que era? As pessoas gostavam dessa força de vontade. Entendeu? Entendi. Não queria perder a mão de obra. Não é... Também é uma mão de obra escassa. E outra, gostava da força de vontade, não do que eu apresentava ainda, porque, graças a Deus, eu encontrei pessoas que acreditaram no potencial, não no que eu apresentava. Pô, tem potencial, tem vontade, tá vindo aqui pelo menos pedir serviço. As oportunidades que eu recebi, logo de primeiro nessas barbearias, foi pra ser auxiliar, limpando o chão. Só que pra mim não fazia muita... Não tava nem aí. Se eu ganhasse um pouquinho, alguma coisa pra me sustentar, então pra mim já tava bom. Eu só queria pagar o aluguel e comer. Então, assim, qualquer coisa que eu ganhasse ali, que desse pra eu pagar o aluguel de onde eu morava ali, ou o objetivo era o básico. Era o básico. O primeiro objetivo de todos esses lugares era o básico. Eu só precisava de comer e de morar ali, dormir em algum lugar. Depois eu vou aperfeiçoando quando estiver dentro do lugar. Então as primeiras oportunidades que eu tive foi entrando como auxiliar. Uhum. E eu fui abraçando, entrava como auxiliar, olhava como que um fazia e ficava em cima. Aí você começou a ir pra parte técnica. E aí comecei a aprender a parte técnica. E aí começou a virar a chave, porque eu vi que os barbeiros ganhavam dinheiro na época. Tanto que o mercado de barbearia hoje em dia é um mercado aí multimilionário, então o povo ganha dinheiro realmente com barbearia, mas eu peguei a transformação da barbearia antiga para barbearia nova, que a gente chama de barbearia antiga, que é aquela portinha que você chega, espera aí que você já é atendido, pega a fila, não tem muito essa de horário, é aquele negócio bem, bem clássico mesmo, e eu peguei essa evolução, essa transformação aí de barbearia pra essa barbearia mais moderna. Na época não tinha nada de visagismo, projeção. Não. Era o cabeleireiro e o barbeiro, vamos falar assim, tinha os dois. Era aquele negócio bem básico mesmo, era cortinho socialzinho, aqueles negocinho bem... Tanto que quando eu vim aqui pra Umuarama...
surfista, entendeu? Nossa, Aquele cortinho bem... Minha mãe judiava. Colocava a tigelinha assim e cortava muito... aqui embaixo. Já fez muito? Nossa senhora. Rapaz, o povo antigamente sofria com Tem não sei se é no Senai ou se é no Sesc, tinha um curso lá pra cabeleireiro, e aí o corte era grátis também. Nossa, ainda é assim. Fui muito. Ainda é assim. Hoje eu não sei se paga. Chegava tudo torto, aí meu pai ficava bravo, aí pagava pra outro consertar. Cobaia geral. Rapaz, a criança, entendeu? Eu não falo que a criança sempre é a cobaia, porque a criança ela sofre ali um pouquinho, mas por isso que eu fui nas crianças quando eu fui aprender. A criança ela vai começar a cortar ali, sofre um pouquinho, mas depois cresce, esquece, vai brincar, já era mesmo, cabelo feio, cortado. Cabeça cortada. Qualquer coisa raspa. Raspa. Não pega piolho. Não pega. Mas teve uma época que foi isso daí, eu ia né? te perguntar, você pegou a época do piolho? Peguei. A galera ia pra barbearia com piolho. Hoje eu tenho trauma, cara. De vez em quando aparece uns ali com umas lentes ali, aparece, cara. Aí você tem que desinfectar tudo, lavar tudo. Não, você dá risada, mas é verdade. É verdade, ainda aparece, você acredita que aparece criança, cara, que eu fico pensando, meu, como que pode, cara? Tipo... Tem gente que fala que é uma doença que não sai, mas não é impossível esse trem nasce da onde? A regra do piolho. Eu, cara, tive a sorte de não pegar piolho. Mas a minha irmã pegou muito. Eu tô entregando minha irmã. Cara, vinagre na cabeça, pente fino e chama, moço. Da onde que vem esse negócio? Não faço ideia, mas eu lembro que na escola, você tá maluco. Tinha os piolentos. Surto de piolho. Nós olhava os piolentos assim e ficava longe. Surto. Parece que dava pra ver pulando na cabeça, tanto que tinha. Não, tem galera aí que tem surto. Hoje em dia já é os produtos aí. Erradicou muito, o sistema capilar aí, a galera aí dos cosméticos conseguiu. Eu acho que tudo que a gente usa hoje é pra evitar mesmo pegar essas doenças na cabeça, né? O povo também deve ter pensado nisso daí. A gente precisa de cortar o piolho da cabeça do ser humano, porque, cara, eu lembro que era surto. Minha mãe pegava minhas irmãs também ali, colocava no meio das pernas e pente fino. Pente fino, passar ali pra arrancar piolho. Meu, peguei bastante, Rick. Nossa. A galera do piolho aí eu peguei bastante. E quanto tempo você demorou pra aperfeiçoar a técnica? Então você chegou em Floripa, conseguiu trabalhar. Consegui. Limpou o chão quanto tempo? Dentro das barbearias, poucos meses, 3, 4 meses eu já queria estar numa cadeira. E não foi só em uma barbearia que eu fiz isso, né? Depois eu fui pra Campo Grande. E você enxergava que era diferente as técnicas de uma pra outra? Conseguia absorver esse know-how? Conseguia porque daí comecei a ter mais acesso à internet também, né? E aí começou a ficar mais fácil, assim, pra gente conseguir ter conhecimento, né? YouTube, seguir outras pessoas ali no Facebook, na época... Orkut também mostrava já bastante coisa. Então eu consegui entender ali que dava pra ser um mercado bom. Uhum. E aí a minha caída, que eu falei pra você, a minha recaída que foi pra Umuarama, cara. Porque olha como que o mal vai soprando na cabeça da gente, a gente só vai se deixando levar. Tava ali já, tinha profissão. Paraguai, né? E aí, qual que era o negócio? Em São Paulo, tudo, qualquer negócio que tinha que fazer, tinha que fechar com Paraguai. Falei, que desgrama de Paraguai, eu vou morar perto dessa cidade, desse país aí. E aí, meus avós moravam aqui, eu tenho alguns tios aqui, né? Uhum. Falei, quer saber de uma coisa? Vou cortar cabelo nada, vou ir lá perto do Paraguai, vou dar um jeito de ganhar dinheiro com aquele povo de São Paulo, intermediando alguma coisa entre São Paulo e Paraguai, né? A maior dificuldade era um contato no Paraguai. E eu tinha que... Morava perto. Como eu vinha passar as férias aqui todo ano, eu já sabia que aqui era o Paraguai, que era do lado. Isso daí não foi tantos anos atrás. Falei, eu vou pra lá e vou fazer essa ponte aí, vou cortar cabelo pra ir me mantendo quando eu chegar. Porque eu cortar cabelo quando eu cheguei aqui foi uma forma de eu conhecer todos os bairros, todo mundo dos bairros, né? Então, não tinha barbearia. Mochilinha nas costas... Igual em Floripa, igual em Campo Grande, igual em todos os lugares, igual no Sul. Tipo, foi isso daí. Mochilinha nas costas, quando eu cheguei foi a mesma coisa. Mas daí aqui já era o plano B. Aqui já era o plano B. Aí eu vim e comecei a ter esse contato. Só que já começou a dar errado no primeiro mês. No segundo mês falei, vixe, é mais difícil do que eu pensava. E realmente nada muito palpável, assim, de imediato, né? Tinha que criar uma história ali, eu tive que lutar mesmo assim pra ter uma imagem, pra ser bem visto, porque
Aqui é uma região perigosa, não tem que falar que não é, porque não é perigoso, é uma região perigosa também, pô, é mais tranquilo, mas também é uma região perigosa, pra quem quer se envolver com outro lado tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso, a gente vê vários aí morrendo aí em esquina, então, e aí eu vim pra isso. Só que, em pouco tempo, eu vi que não ia dar certo, eu falei, eu preciso de pegar firme aqui na questão de barbearia, só que eu tinha um diferencial, quando eu cheguei, esse corte degradê, que é o corte que eu tô usando agora, não uso mais tanto, mas por causa da alopecia que tô usando agora. Esse corte degradê, ele não tinha tanto na cidade, entendeu? Era poucas pessoas, eu lembro que quando eu cheguei aqui, em 2016, foi a primeira vez que eu vim. Ainda era o método tradicional de corte. Ou era o tradicional, ou eles rapavam a cabeça até em cima. Certeza você chegou a ver muito isso daí. Eles rapavam a cabeça nos bairros, eles rapavam a cabeça aqui quase em cima e deixavam um cabelinho aqui. Entendi. Entendeu? Eles rapavam, assim, baixavam bem baixinho. Não tinha essa graduação de cor, que a gente chama graduação de cor, que é o degradê, né? De um pente pro outro. Não tinha esse esfumado, não tinha, era só rapadão. E aí, como em São Paulo já comecei tentando aprender isso daí lá. Então, no meu começo era isso daí. Eu cheguei aqui e já tinha esse diferencial. Tinha ali 3 ou 4 pessoas aqui na cidade aqui que faziam bem, que eram as pessoas que se destacavam. E tinha eu que era o cara que andava em todos os bairros aí com a mochila, ia na casa dos clientes, ia na calçada. Então, aqui, meu começo foi isso. Cortava na calçada. Muitos bairros que eu ainda vou gravar um documentário ainda nesses lugares. A gente tá projetando aí um material bem legal, que é passando nesses lugares que eu cortei. Uns pés de jambolão ali no fundo da jabuticabeira ali, que fazia uma sombrona grande. Eu cortava no ponto de ônibus, colocava cadeira, o vizinho jogava uma extensão pra fora, porque era máquina de fio. O vizinho jogava uma extensão. Como que você precificava, Diego? Era o preço que tava, todo mundo pedia, eu pedia também. R$20 pra mim ali, R$15, 10 eu cortava, porque não tinha trabalho, era sozinho. Tudo que eu ganhasse pra mim tava bom. Minha precificação é essa. Você tinha uma meta diária ou não? Não tinha meta diária. Era o que desce. E se eu não fazer nada ali antes de acabar o dia, eu tinha que dar um jeito de cortar alguém à noite. Engraçado que cortar... Hoje eu uso tanta iluminação lá na barbearia, pô, tem tanta iluminação. E eu cortava com aquela luz amarela. Uma luz assim, né? Tipo, como que cortava? Tanto de iluminação que hoje eu uso assim, e ainda às vezes tem que ficar se virando pra ver se tá legal. Aquelas luzes de casa, fico, área. E aí fui pro Guarani, cortar ali no bairro aqui, na região do Guarani, calçada. Eu tinha um amigo que faleceu também aqui, o Gordão. Ele era o cara, ele era o meu marketing. Então, assim, eu já tinha um marketing ali cortando na calçada. Eu cortava o dele primeiro e o resto do dia ele ficava gritando lá na rua lá. Sério? Porque ele conhecia todo mundo lá, né? Ele era o cara meio que... E ele puxava a galera? Ele puxava a galera. Não, vem aqui, já vem cortar aqui. E alguns ele até pagava. Ele é um cara que tinha um pouquinho de dinheiro, tava um pouquinho na correria, ele tinha um pouquinho de dinheiro. E ele pagava pra alguns. Nossa, eu já corto o cabelo desse aqui também. Vamos assar uma carne aqui. Já colocava uma churrasqueirinha do lado dos cabelos ali mesmo. E já chamava vizinho, chamava a molecada da rua. E assim eu consegui me sustentar aqui durante 2 anos. Aqui, nesse formato? Nesse formato. Consegui me sustentar aqui durante 2 anos, pagando aluguel, comendo. E só que daí eu rodei todos os bairros fazendo isso daí. Como eu não tinha moto na época ali... Bike? Nem bike, nem nada. O que eu fazia? Quer que eu vou cortar aí? Então me busca. Entendi. Eu tava terminando de cortar o cabelo, tinha um outro bairro que eu tinha que ir cortar. Então, quer que eu vou cortar aí? Então me busca aqui, eu tô em tal lugar. Aí o último que eu cortava me levava embora. Eu fiquei 2 anos desse jeito. E funcionava? Funcionava. E conseguiu criar uma carteira de cliente? Consegui criar uma carteira de cliente, que isso daí foi o que me ajudou quando eu fui abrir a minha portinha. Minha barbearia foi... Então, vamos chegar nesse ponto. Como que você percebeu e falou assim, cara, agora eu preciso dar um passo maior. Agora eu preciso ter um espaço físico, um ponto físico. Qual que foi a virada de chave? As pessoas começaram a ficar exigentes, né? Já começava a reclamar que já saía tudo sujo de cabelo. E aí já começaram a reclamar que não tem estrutura, passava frio, chuva molhava os pés, porque daí você colocava numa coberturinha diária,
tava chovendo, tava cortando o cabelo, os pés molhavam tudo. E aí o povo começou a reclamar, né? Daí eu falei, pô, precisa. Desculpa, eu tô rindo aqui, velho. É que eu tô imaginando, cara. É verdade. Você cortando o cabelo, a chuva molhando o pé, velho. Molha o pé, daí o povo. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Você vê, tem algumas coisas. Chuva, noite. À noite, frio. Sol frio. E eu tinha que continuar cortando. Tá chovendo, eu não vou cortar. E se chove a semana inteira, que nem pega aqui pra chover, eu não corto nenhum cabelo? Não, eu vou lá cortar com chuva mesmo. Oi, cortar com chuva é ruim, Henrique do céu. O chão da casa das pessoas fica tudo cheio de pelo. Não tem como você limpar, varrer depois, entendeu? Nossa. Aquela sensação de sair deixando sujo a casa das pessoas. E não tinha o que fazer, que só sai lavando. Eu não vou lá lavar. E aí você lavava o cabelo no chuveiro, tanque? Nem lavava. Nem lavava? Não lavava o cabelo. Das vezes, Caramba. alguma coisa ali que o povo queria fazer, que na época mexia com descolorir no cabelo, fazia alguma coisa, e a gente usava garrafa de PET de 2 litros, que enchia lá na torneira lá a garrafa PET, jogava a cabeça do cliente pra frente, jogava água ali, um shampoozinho e... Essa era a lavagem da época, né, cara? Essa era... E não faz tanto tempo, né? Parece que não faz tanto tempo, cara. Isso daí foi 2016, 2017. Nossa. E esse daí foi o início. Daí começaram a reclamar demais. Eu falei, eu preciso de dar um jeito de arrumar um lugarzinho. Achei uma portinha ali pra mim alugar. E tive que correr pra minha mãe. Que bairro foi? Na Jabuticabeira e no Guarani. Foi nos 2 bairros que eu consegui montar salão aqui pra mim trabalhar. No Guarani não deu muito certo. Porque eu abri pra ser uma barbearia, virou um bar. E o bar tomou conta, engoliu a barbearia. Daí... Você vendia bebida lá dentro e... Peguei bem a época da pandemia, né? Quando eu voltei pra cá, fui embora em 2017, final de 2017 pra 2018, fui embora de novo. Ah, chegou a voltar. Voltei pra São Paulo. Por quê? Tinha arrumado uma mulher aí, casei, e aí casei assim, fui morar junto, e aí larguei, cara, só que, tipo, eu não sou daqui, né, e a pessoa era daqui, conhece todo mundo e tal, eu falei, eu vou passar muita raiva aqui, agora. Depois que eu larguei, eu falei, eu vou passar muita raiva, eu fui embora, eu não vou ficar sofrendo aqui à toa, né. Porque eu já saí de casa que a pessoa já mandou embora só com a roupa. Nada, não tinha nada. Entendi, só roupa e umas panelinhas. Eu falei, eu não vou ficar aqui tudo de novo. Foi mó difícil. Agora, depois que a casa montada, tudo, eu vou começar tudo de novo, do zero. Quando eu vim, eu fiquei na casa de tia, quartinho e tal. Eu falei, não, eu vou embora. Vou voltar pra casa da minha mãe. E voltei. E com 4 meses que eu tava lá, em São Paulo, lá, conheci a minha esposa hoje, que é a Iris. Amor, Iris, te amo, minha vida, você, minha filha. Então você trouxe ela de lá. Trouxe ela de lá. Conheci e ela foi bem doidinha, que com 4, 5 meses ali, a gente já foi pro Nordeste, lá pra São Luís do Maranhão, Aí lá eu entrei numa barbearia legal, entrei num... Ah, então você não voltou pro crime, você foi lá e continuou na profissão. Eu fui trabalhar. Legal. Queria trabalhar, não, aí já era, aí minha cabeça já tinha mudado, desvinculado já. Eu já queria só saber de trabalhar, porque era mais fácil, eu podia dormir em paz, né? Esse negócio de você deitar a cabeça assim, dormir e não se preocupar com nada, andar pela rua sem ter preocupação, isso daí foi ganhando um espaço dentro de mim, que era pra ser o bem comum, né? Uhum. Isso daí era pra ser o normal. A gente foi pra lá, pra São Luís, vivemos junto lá um tempinho, voltamos pra São Paulo e voltamos agora em... Hoje eu sei que sua esposa é da área de beleza também, trabalha, né? Na área de beleza. Na época ela já era ou não? Não, Cara, nada, não zero da área da beleza, zero. Cara, você vê tirou ela de casa e... Ela nem trabalhava, mano. Cara, no peito mesmo. No peito. Deixa eu contar, antes de eu falar dessa volta minha aqui em Umuarama, deixa eu falar um pouco dessa história também de São Luís do Maranhão. Uhum. Isso daí foi uma loucura, porque, vamos embora? Vamos. Pra onde a gente vai? Ela, tem uma amiga lá, a bruxinha, que mora lá em São Luís do Maranhão. Então vamos pra lá. Vendemos tudo. Ela tinha um carrinho, um Corsinha. Nossa, tadinha, ela me cobra esse Corsinha até hoje. Vou ter que dar um carro pra ela, gente. Só que assim, vamos pra lá. Só que, cheguei lá em São Luís do Maranhão, a menina morava numa kitnetzinha pequenininha. E... O plano era ficar na casa dela? De início era, né? De início... a bruxinha mora lá, a gente fica na casa dela um tempinho até a gente se acertar, mas a gente chegou lá, era só uma kitnetzinha. E sem forro, sem nada, era o telhado assim, só.
água gelada. Eu não sabia, se eu soubesse, eu nem tinha ido pro Maranhão. Eu não sabia que lá eles não usam muito chuveiro elétrico. É porque lá é calor pra caramba, né? Mas, cara, lá chuveiro elétrico pra eles é luxo. Tipo, você é rico, tem chuveiro elétrico em casa, você é rico. Pô, eu cheguei lá, eu fui tomar banho, olhei, nem tem onde ligar o fio, é só aquele chuveirinho de plástico que é um chuveiro, só que é só um negócio de plástico assim que faz as gotas de água sair um pouco mais fino. Não tem nada, nem fio. Eu falei, nem dá nem pra eu adaptar um chuveiro, porque não tem nem fio, assim. Não dá nem pra eu tentar comprar um chuveiro pra colocar. Porque não tinha fio perto do chuveiro, assim. Falei, mano, não... Aí eu fui perguntar pra menina. Ela falou, não, eu tomo banho gelado, acorda cedo e gelado, à noite gelado. Imagina, eu saía cedo pra ir trabalhar e chegava 8, 9 horas. Mas você tomar banho gelado, cara. Cara, que sofrimento que foi esse São Luís do Maranhão, cara. Foi um sofrimento, mas um sofrimento. E aí fui comprar e é outra cultura, né? Outro rolê, outra galera, outra mente. Rique do céu. Nordeste, né, cara? Ali eu vi a diferença entre quem tem e quem não tem. É 2 extremos, assim. Eu morava... Aí a gente ajeitou... Eu entrei na barbearia, eu falei... Antes de falar onde que eu morei, eu cheguei lá com 3 dias... No 4º dia eu já tava trabalhando. Legal, foi rápido. Porque eu cheguei, peguei o celular, coloquei no Google lá, barbearia. Uhum. E apareceu um monte de barbearia. Aí eu vi que perto da praia, assim, umas 2 avenidas pra trás da praia, eu vi que tinha umas 6 barbearias. Aí eu falei pra minha mulher, é o seguinte, amanhã a gente vai sair de ônibus, vamos nesse lugar aqui, nessa avenida, vamos pegar do começo dela até o fim, e eu vou entrar em todas as barbearias pedindo trabalho. E começamos. Na terceira ou 4ª barbearia, o rapaz falou, isso aí era de manhã, o rapaz falou, você consegue vir 2 horas da tarde aí fazer um teste? Eu falei, não consigo. Fiquei ali na praia, ali pertinho, tinha que contar o dinheiro, porque não podia ficar gastando, tinha que voltar embora. Já tinha torado o Corsinha? Já tinha torado, falei, vou... Não, mas o dinheiro do Corsinha também não deu tantas coisas assim, não. Corsinha velho, né, tipo, deu um dinheiro pra gente viajar e ter alguma coisa ali pra comer ali durante uns dias. Aí eu falei, vou pedir um serviço com uma mulher ainda, que foi o terror da minha vida. Deu esse emprego pra mim. E aí eu peguei... No outro dia eu já fui trabalhar, saí cedo. Mas, meu Deus, 3 ônibus eu pegava pra ir trabalhar, cara. Eu saí de São Paulo pra não ter que andar de ônibus, cara. 3 ônibus, eu demorava quase 2 horas pra chegar na barbearia. E cheguei nessa barbearia aí, foi onde eu comecei a ter um contato mais também com o povo, com barbearia, com o povo mais que tinha dinheiro. E... Era mais turista? Eu tenho essa dúvida. Turista corta o cabelo mesmo na hora de... O povo que tem dinheiro ali corta mais nessas barbearias. Mas o povo de lá mesmo? Não, o povo de lá não paga. Na época já era 70, 80 reais o corte. Caraca. Era um salão bom mesmo, assim. Inclusive o dono da barbearia era o dono do posto de gasolina, onde a barbearia tava em cima, tinha academia que era do dono. Era top mesmo. Então a barbearia dele, nem pra ele, tanto faz se entrava dinheiro ou não. Ele só montou a estrutura ali e alugava ali, pegava uma porcentagem dos barbeiros. Então ele me deu essa oportunidade. Foi onde eu consegui morar ali. Daí eu descobri por que eles não usam o chuveiro elétrico. Rick, dentro dessa barbearia eu tive a oportunidade de morar numa kitnet perto da praia ali, perto da barbearia. Saí lá de onde eu tava longe, chamava Maiobão, o nome do bairro. Tchau, bruxinha. Tchau, bruxinha. Vai pra praia. Morar perto da praia. Primeiro mês, 600 de energia. Sério, cara. Caraca! Muito caro a energia. No Nordeste é muito, mas muito caro a energia. Vocês não produzem um monte lá, eólico e... Muito caro, muito caro. Chuveiro elétrico, fui lá já comprar um chuveiro elétrico, já instalei. E cheguei, entrei e falei, nossa, ar-condicionado dentro do quarto aqui. E aí, tipo, muito calor, minha mulher no começo não trabalhava, ficava o dia inteiro com aquele ar ligado. Calor. Não ganha e gasta, hein? Chegava chuveiro elétrico, ligava e banho de meia hora, 1 hora, primeiro mês 600, segundo mês quase 700. Eu falei, meu Deus do céu. E aí veio as necessidades, mano. Atrasou já 1 mês de energia, que eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que comer. E não era fácil, mercado caro. Comia. E chegamos a passar ali 2, 3 dias ali comendo só pão e mortadela. De verdade. Porque não tinha, tipo, você ia comer, era pão. Aí o pão... Aí desligou o chuveiro. Não, o chuveirinho era um banho rapidinho.
Mas o pão ali, eu lembro que a gente comprava o pão de forma que vinha várias fatias. Se comprava francês, dava pra comprar 5, 6. E o pão de forma dava pra comprar. Então a Iris é uma mulher aí que vem me acompanhando aí, passou vários apuros, cara. Ela não reclamava, isso que eu achava mais doido. Ela não sei se é porque ela também já não vivia uma vida muito, muito legal quando era criança, também teve uns apuros. Então pra ela, tanto faz ali, tanto o que tinha, dando pra gente comer ali, encher a barriga. Passamos um par de dias comendo pão ali, mortadela. E uma vez ainda, eu já não tinha muito dinheiro, cara, pra comer. E uma vez a gente saiu do mercado, peguei um vale lá de R$250 pra ir no mercado. Saí do mercado, chegando em casa a gente foi roubado. Roubaram só nossa compra. Nossa, roubaram a compra? Ô, louco, cara. Povo sem coração. E essa história... Roubar a comida, velho. Tem tempo pra contar ela? Vai. Tá acabando já, né? Não, pode meter ficha. Mas assim, essa história aí foi outra história doida. Porque, a gente chegou lá, a gente tava andando na rua, eu falei, Iris, imagina ver alguém roubar a gente, parece que eu chamei o roubo, né? Imagina ver alguém roubar a gente aqui, chuta o carro e nós sai correndo e tal. Mas deu 10 minutos, assim, a gente entrando na rua, assim, chegando perto de casa, vê um carro com 4 molequinhos pequenininhos dentro. E assaltou a gente, cara, roubou a compra. E minha mulher saiu correndo, deixou eu pra trás, assim, eu fiquei... É sério. Eu fiquei pra trás, ela saiu correndo porque ela tava com o celular aqui na cintura e ela sabia que eles iam roubar o celular. Verdade. E nós só tinha um celular. Mão armada. Nós só tinha um celular, mão armada. Molecada. Um dentro do carro, assim, com o revolvinho apontando e os outros com a faca. E deixou eu lá e saiu correndo por causa do celular, ela correu. E aí... levaram compra, levaram bolsa, documento, mas pelo menos ela salvou o celular, que era a única coisa que a gente tinha pra ter contato com a nossa família, né? E eu fui correr, depois que me liberaram, eu fui correr em direção dela. E ela bateu na guarita lá e o cara já ia atirando em mim, já achando que era eu que tava roubando também. Porque ela correu, eu fui correr atrás dela depois, né? E o cara já achou que eu tava também ali roubando. Nossa. Ali. Ela já só armada, cara. Minha vida é um filme mesmo, tipo... Teve várias. E aí foi essa chegada em Umuarama, né? Ficou quanto tempo lá em Maranhão? Nem um ano. Não ia aguentar, eu ia morrer lá de fome, porque tava feio o negócio, cara, lá. Tava feio. Minha mãe mandando dinheiro pra ajudar a fazer compra. Pra vir embora, meu cunhado que teve que comprar a passagem pra gente ir embora. Foi... Perrengue. Perrengue pra estar ali onde a gente mora hoje, viver do jeito que a gente vive hoje... Foi perrengue de verdade mesmo. Aí você voltou. E aí voltei. Aí vim pra Umuarama. E daí foi a hora que eu falei, agora eu tenho que dar certo. E aí foi quando eu comecei a me envolver na área da barbearia de verdade. Eu falei, mano, eu tenho que dar certo em alguma coisa, porque ninguém confiava que eu ia dar certo em nada, meu. Tipo, família... Meu pai e minha mãe só orava pra Deus mesmo, pedindo o milagre de Deus. Minhas famílias não queriam eu na casa deles, porque eu dava muito trabalho, eu saía muito. Então, eu tive que mudar minha cabeça, senão nada ia mudar, cara. Inclusive a mudança tem que acontecer primeiro aqui. Não adianta você fazer tudo, dar tudo pra pessoa. Se ela não querer mudar, ela não muda, não adianta. E a sorte minha... eu tive um primeiro contato com alto padrão. E nem era em salão de barbearia, que foi com o Jean e com o Fábio. Sim, conheço. Inclusive fui cliente deles. Jean e Fábio foi... eu sou eternamente grato e Fábio veio aí esse fim de semana. Fábio, foi um cara... te amo, meu amigo. Você me ajudou demais. Foi um cara que me mostrou que dava pra eu não ser um favelado ali, dava pra eu viver dava pra ter essência ali, mas não precisava ser igual, sabe? Não precisava falar daquela forma, não precisava de eu me vestir igual, dava pra eu viver, mexer com a alta sociedade ali. Então fui pedir um serviço, era ali na frente do Vivian. Assim que você chegou ou não? Em 2016, quando eu vim, eu fui ter esse contato com eles. Assim que eu cheguei, antes deles ir embora, né? Daí eu cheguei e fui pedir trabalho lá pra eles, cara. Aí o Fábio me olhou, bonézinho na cara, quase fechando o rosto. Bem estilo lá de São Paulo mesmo. Ele falou, cara, vem aqui, vou ter uma reunião com você rapidinho. Me chamou num cantinho ali, numa salinha.
eu quero te dar muita oportunidade. Você vê como que o cara tem que estar com o coração limpo mesmo, tá livre, aberto para aprendizado. Ele falou, lembro até hoje, ontem a gente tava lembrando lá em casa, a entrevista que ele fez comigo, só que é o seguinte, a partir da hora que você entrar aqui, você vai ter que mudar a sua vida total. Eu não quero mais ver você usando boné, usando essas roupas, mas era a única coisa que eu tinha também, né? Não tinha muita coisa. Daí eu falei pra ele, mas você me ajuda? Não, eu te ajudo, só que você quer mudar, quer aprender? Aí eu falei, com certeza, só quero uma oportunidade, quero só ser alguém. Você me ajuda a ser alguém? Ele falou, eu vou te ajudar. Ele e o Jean me ajudaram muito. Aí foram lá na Blueberry, me ajudaram a comprar uma roupinha. Na época que o Dudu tinha aberto lá na casa, lá embaixo, a Blueberry lá. Então, me ajudou ali a melhorar um pouquinho. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com um padrão um pouco mais alto. E ali você já entrou cortando ou não? Eu entrei mexendo com barbearia, daí automaticamente tinha só um cantinho de barbearia, né? Só que como não tinha tanto cliente ali de homem, como eles eram de salão feminino, eu fui me envolver com a parte mais do feminino do que do... E ali eu fiquei quase 2 anos com ele, fazendo o feminino. Só que me ajudou muito a aprender a falar. Se posicionar. Se posicionar. A atender, que o atendimento deles era muito bom. A parte receptiva, né? Que hoje é... Em todos os comércios, aí não tem como você imprescindível. Hoje começa pelo atendimento. Pelo atendimento. Você tem que ter um bom atendimento, tem que ser uma pessoa receptiva. Que hoje eu levo pra barbearia isso daí. Então, muita coisa que eu faço na barbearia, o que eu faço até pros barbeiros mesmo, assim, são essa parte mesmo do cara ter um bom atendimento. Que o valor ali, o dinheiro só tem valor se você tiver um bom atendimento. Senão é só um dinheiro qualquer, é só um papel. Agora, se tiver um atendimento bom, se tiver uma conversa legal, se você souber conduzir aquele atendimento, aquele tempo que a pessoa tá com você, aquele dinheiro que tá sendo pago tem valor, né? Entendeu? E ali foi meu primeiro contato, mano. E aí, como que começou tudo isso daí depois, agora, essa nova fase aí? E aí? Ficou 2 anos, o que aconteceu? Briguei com o Jean, porque ele queria que eu fosse embora e eu, na época, tinha uma outra pessoa e eu não queria ir embora por causa dessa pessoa. E ele, você vai ver, essa menina vai te largar e você vai ficar aí, eu tô indo embora junto com meu irmão, você tem que ir com nós. Eles queriam que eu fosse em Guarapuava, que eles montaram lá, né? E fiquei sozinho, briguei com o Jean e saí do salão ali, fiquei sozinho e sem nada de novo. Fui procurar serviço em outras barbearias. E fiquei esperando. Voltei a cortar cabelo no masculino, bati numa outra barbearia que tinha ali, vim cortar cabelo. Nunca vou esquecer que eu fui pedir trabalho pro Ed, o Ed não me deu trabalho, o Gabriel trabalhava lá. Do coisa de homem? Cara, não fiz um teste lá, fui reprovado no primeiro teste, pra você ver a falta de técnica que eu tinha, como que eu era ruim, cara. E mesmo assim eu conseguia trabalhar, mas assim, falta de técnica. O Ed era um cara muito exigente, cara. Ainda é um ótimo profissional. Ele foi professor de muitos aqui no Arame. Ele foi do Gabriel, né, que hoje é meu patrão lá. Então, assim, ele é aluno do Ed. E eu fui pedir trabalho ali, fui rejeitado ali no primeiro teste. E foi a primeira barbearia premium de Moarama, né? Top. Nossa, top. Naquela época investiu uma grana na barbearia. E não tinha nada parecido com aquilo ali, né? Nada parecido. Colocou uns 500 mil na época. E olha que faz muitos anos. Faz muito tempo. E pra mim foi uma das barbearias mais bonitas que eu entrei, assim. Conseguiu alcançar um público muito grande. Um nome muito bom, né? Um nome muito bom. O cara fez um brand muito bom. Nossa. Muito bom mesmo. Conhecimento dele também na cidade, né? Eu cortava com ele, só parei de cortar com ele porque ele foi embora. Você ficou ali até ele ir embora. E ele teve excelentes profissionais ali. Pô, então tô tendo a honra, então, de ter um cliente que era do Ed na brincadeira, então, do Ed, cara. Aí ele teve excelentes profissionais, eu nunca esqueço. O Marcinho é cria do Ed. O Marcinho tem lá perto da gente, lá. Sim. Tinha o Giba, cara, o Giba se perdeu, depois não sei como que ele tá hoje, mas na época ele se perdia muito com essa questão de droga e tal. Tinha o Gabriel, daí que o Gabriel entrou por último, né? Então eu tive pra limpar lá, ele falou. Ele entrou e assim, quando o Gabriel começou a cortar, ficou bom, logo o Ed foi embora. Então, o Gabriel pegou o final, mas eu peguei desde a inauguração da barbearia. Foi muito top, porque o Gabiza, que é da esposa da Raquel,
dos dois, na verdade, né? É dos dois. O Gabisa já era a referência do feminino. Aí o Ed montou a coisa de homem. Eu comecei a cortar meu cabelo quando era no Gabisa. Nem era barbearia. Não, a minha esposa ia lá. Olha que legal isso daí. Minha esposa ia lá no salão feminino. E bem, olha, cara, isso foi interessante a gente conversar isso daí. Bem nessa época, eu tinha recebido uma crítica de um cliente também sobre minha imagem. Sério? E eu quis me posicionar. Foi quando eu comecei a procurar roupa boa, tal. E aí foi quando eu lá no salão, o Ed olhou pra mim e falou: nossa, cara, dá pra melhorar muito o teu visual. Você vê a visão dele como que já era, Eu né, falei, cara? cara, você tem algum salão, alguma coisa, você me indica e tal? Ele falou, cara, eu vou cortar o teu cabelo. E ele começou a cortar meu cabelo no Gabisa. Cara, o Ed cortou meu cabelo no Gabisa uns 2 anos. Antes de abrir o Coisa de Homem. Então, 2 anos antes de Coisa de Homem. Cara, o Ed foi o Ed que conseguiu achar o corte ideal pra mim, barba. Ele que desenhou tudo. Aí ele inaugurou Coisa de Homem. Aí eu peguei Coisa de Homem na íntegra ali. Aí ele foi formando os profissionais. Aí quando ele sentiu confiança em um dos profissionais, que era o Giba, sim, aí ele me passou pro Giba. Mas ele cortou meu cabelo, cara, muitos anos. Muito obrigado, viu, Ed? O Ed que me ajudou no meu posicionamento, cara. Foi o primeiro cara a realmente olhar pra mim com um olhar... Entender o que eu queria. Mais técnico. Falar assim, cara, o que você quer? Falei, eu quero me posicionar. Eu atendo empresários, atendo médicos. Eu preciso que minha imagem me venda. E ele olhou com um olhar, não sei se visagista, porque ele é um dos primeiros visagistas aqui da cidade. O Ed já faz essa função aí, mesmo sem ter o estudo antigamente. Já tinha o olhar, né? Ele já tinha essa o Ed tem um dom, né, cara? Ele tem um dom muito, muito forte. E, cara, foi muito importante você lembrar da história. Que legal. Então você bateu lá na barbearia. Bati lá na barbearia para procurar na Coisa de Homem. E ele falou, faz um teste. Tanto que o teste nem foi feito na Coisa de Homem, foi feito no salão Gabisa. do lado, no Gabisa. E aí eu terminei e fui reprovado já na hora, porque ele é bem desses aí direto mesmo, né? Ele não tem muita conversa, ele não fica muito enrolando. Eu arrumei 2 cabelos e pela minha infelicidade foi os 2 cabelos mais difíceis que existia pra cortar, assim. Era o cabelo extremamente liso e eu falei... Só que ele falou, eu preciso que você faz 2 cortes na tesoura. E eu sabia nada de tesoura. Tipo, tesoura pra mim era só cortar ali em cima do cabelo ali... Não sabia do pente corrido, de nada ali, tipo, não usava. E aí eu olhei uns videozinhos e fui tentar reproduzir na frente dele. Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado, que daí o cabelo ficou ruim, não ficou bom. Tanto que os modelos que foi, eu tive que depois lá no bairro cortar de novo o cabelo deles pra fazer um outro tipo de corte lá. Tive que consertar ainda, porque era pouco suava, cara. Suava ali, não conseguia. Daí o Ed falou, não, é o seguinte, não precisa mais... continuar não vai dar pra ficar com você e tal, preciso de uma pessoa um pouco mais técnica, e já saí dali já desgostoso, já nem sabia se queria ser barbeiro mais. Eu falei, pô, não vou conseguir trabalhar com um negócio desse daqui. E aí, quando eu cheguei quando eu vi que tecnicamente eu melhorei, foi quando eu entrei ali na Route 44 pra trabalhar, que é de um primo. Também não me dei muito bem com a forma que ele agia ali na empresa e tudo mais. Saí e recebi essa oportunidade de trabalhar onde eu tô criando essa história extraordinária. Sair da onde que eu saí, viver tudo que eu vivi, pra viver o que eu tô vivendo ali hoje, as oportunidades, as janelas que vem se abrindo, né? Tipo, é um leque de oportunidade, tá tudo na minha cadeira. Top. E aí mudou aqui. Porque daí eu parei de pensar só como barbeiro. Tipo, não queria saber mais só de cortar cabelo. Uhum. Aí eu precisava de construir a imagem do cara. Tipo, o Diego profissional. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco de empreendedorismo. Porque por mais que eu trabalhe na empresa, eu sou um empreendedor lá dentro, entendeu? Uhum. Então eu comecei a estudar, Aí eu comecei a colocar pra dentro qualquer tipo de conhecimento que fosse necessário. Comecei a pegar pessoas como exemplo. Você, Matheus, vários outros clientes que estão ali dentro da barbearia ali, que são pessoas de sucesso, que têm muita coisa em comum. E uma dessas coisas é conhecimento. E como que foi pra você entrar na barbearia com o Gabriel? E que momento que você entendeu que você precisava mudar essa chavinha na cabeça, fazer network, porque uma coisa que você faz bem é network. Network. Cara, que tal network, tá? Eu gosto de fazer network, gente. Eu aprendi o que é. Nossa, cara, você tem um network muito massa, consegue articular muita coisa, você consegue
conectar pessoas muito fácil. Como que você percebeu que tinha que começar a fazer isso? Quando eu cheguei lá pra procurar o trabalho, além de ter que contar toda a minha história já na primeira entrevista, assim, de contar tudo, pra não ficar nada escondido, pra gente Viver ter limpo. um negócio limpo, Leve, exatamente. Quando eu fui pedir essa oportunidade, eu tava lá na minha barbearia, lá na Jabuticabeira, e veio, o Gabriel faz esses anúncios, né? Precisa de barbeiro. E eu tava entediado, que não tinha cortado nenhum cabelo ainda. Daí mandei mensagem pra ele. Mandei mensagem pra ele na hora. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou sair do bairro. E sou xingado lá no bairro até hoje por causa disso. De vez em quando aparecem umas mensagens aqui dos caras. Foi cortar cabelo de rico. Foi... Inclusive, nossa barbearia. Gente, 95 Barbearia não é uma barbearia de rico. É acessível pra todo mundo. Preço é justo. Preço justo. O que a gente faz lá é um preço justo. Uhum. Pro atendimento que a gente faz... Pelo diferencial que a gente tem, no que a gente apresenta, é um preço justo estrutura, demais, nível técnico. todo mundo, né? Então, assim, quando eu fui lá fazer a entrevista com ele também me falou, faz um teste. Aí eu fiz um teste, eu já sabia melhor, já fiz o teste. E como ele precisava também, ele viu que tinha alguns pontos que dava para melhorar, só que dava para eu trabalhar ali dentro. Quando eu comecei a pegar os clientes, que eu cheguei lá sem cliente nenhum, né? Então, não tinha cliente, não dava pra levar os clientes do bairro pra lá, ninguém foi. Eu comecei a pegar alguns clientes que iam procurar e não tinha agenda. Horário e tal. Atendendo. Furo de agenda. Furo de agenda, exatamente. E aí eu ia atendendo. Eu comecei a observar muito a questão que o Gabriel é muito bom também pra conversar, pra fazer network também, né? Tipo, nossa, o Gabriel é top. E aí foi um professor, mano. Um cara que teve que ter muita paciência, porque eu era um cara extremamente revoltado, então, assim, eu não tinha muita conversa com ele e eu não aceitava muita coisa, sabe? E eu era um cara extremamente, realmente revoltado, assim, tipo, não tava nem aí pra nada. Eu falava pra ele, vou sair fora daqui. Várias vezes eu cheguei pra ele falando que ia embora, e ele com aquela paciência, com aquela calma dele de, não, você tem que ficar, tem que insistir, e bater na mesma tecla. Eu falo assim, o importante da gente ter alguém do lado que entenda você, entendeu? O Gabriel, ele me entendeu e ele viu que eu tinha uma dificuldade, ele viu que eu tinha uma bagagem que precisava de ser liberto, eu precisava de ser liberto de alguns sentimentos, de alguns traumas do passado. E isso daí é uma coisa que ele vem fazendo ainda durante todo esse trabalho ali como gestor ali da nossa empresa. E ele começou a puxar, você precisa de melhorar esse seu estado, tipo, você precisa de ser menos nervoso, menos explosivo, precisa absorver mais coisa, conhecimento, conversar com outras pessoas, você tem tudo que você precisa aqui dentro, e o tudo que precisa aqui dentro eu não entendia, eu não sabia o que era ainda, né? Aí teve que vir a neném, mano. A neném foi a virada de chave. Você se tornou pai nesse período. Tipo, um pouco antes eu me tornei pai e já entrei ali na barbearia com esse pensamento, já que eu precisava de mudar, né? E aí, depois que a neném veio e o Gabriel falando essas coisas pra mim, na minha cabeça eu falei, dá pra ser alguém. Eu comecei a ter oportunidades, na verdade, também. Foi umas coisas que eu comecei a ter acesso mais barato, entendeu? A questão de economizar em várias outras coisas, tipo médico, ter um médico na minha cadeira, eu precisar de um advogado e ter o advogado na minha cadeira. Então daí eu vi que conversando com essas pessoas eu conseguia diminuir alguns custos da minha vida, pô. Então eu falei, facilitou o acesso? Total acesso ali junto comigo. Eu falei, tá aqui, tudo que eu preciso tá aqui. E aí foi quando eu tive a ideia aí de usar minha cadeira ali pra network. Eu falei, preciso de conversar, preciso de conhecer gente, já tenho a imagem, já tô montando a imagem, já tô sendo conhecido e andar nos lugares. Uma das coisas mais doidas que eu acho aqui na cidade, que eu não tinha vivido, é você andar nos lugares, as pessoas te chamar pelo nome e você não saber quem que é, tipo, entendeu? Tipo, não... Pô, Diego... As pessoas te conhecem e você não conhece a pessoa. Isso daí que eu acho que começou a me cativar. Pô, eu queria ser conhecido, lembra lá no começo? Eu queria ser conhecido, queria status. Queria ser... E hoje, aos poucos, eu tô conquistando essa imagem sem buscar isso daí. Eu tô buscando o sucesso profissional. Hoje eu quero ser um cara referência no que eu faço. Tanto que hoje eu vou estudar, eu viajo, vou atrás de curso, vou atrás de referências novas pra ser diferente mesmo. E aí começou a mudar pro mundo do empreendedorismo, né? E aí o negócio começou...
eu comecei a entender o projeto, porque quando você entra na barbearia e você não entende o projeto, você só é o barbeiro. Uhum. E assim, uma coisa que eu quero pontuar, vou falar um pouquinho do Diego aqui. O Diego é um dos únicos caras que eu conheço que lidera uma equipe dentro de uma barbearia de outra pessoa. Cara, isso Como é se fosse muito... Total. Isso é muito importante. Não desmerecendo ninguém, mas... Cara, você liderar líderes. Porque cada barbeiro que tá ali é um profissional liberal. É um empresário. É um CNPJ. Você lidera líderes para um outro líder. Para um outro líder. E outra coisa também que é importante destacar. O Diego, a sua agenda ela é bem escassa, né? Bem é escassa. muito difícil Hoje, conseguir. graças a Deus, assim, eu tenho uma agenda bem fechada ali, segunda, terça-feira, já fecha a semana inteira. Eu nunca vejo seus horários disponíveis. É muito difícil. É muito difícil. É bem escasso. Hoje, graças a Deus, eu... E mesmo assim, eu vejo que nas emergências, cara, você dá um jeito. Você ajuda, você é humano. Você não perdeu a essência, você não deixou o negócio subir a ponto de falar assim, não, eu não atendo mais. Você é humano, você fala, não, cara, você precisa pra isso, cara, eu vou te ajudar. Deixa comigo. Sim, porque o que eu penso muito? Quando eu não tinha esses clientes, eram exatamente essas pessoas que estavam ali colocando o pão de cada dia na minha casa, entendeu? Então, hoje os clientes que têm mais privilégios, que eu falo são privilégios, são os clientes que mais me fortaleceram, que mais me dá visibilidade, os que me ajudam de verdade, o que me levam um cafezinho da manhã, o que me levam um almoço, entendeu? Tipo, são coisas que vão tornando os clientes mais privilegiados. Não faço diferença de ninguém, mas a gente tem que ter alguma forma de poder agradar esses clientes de algum jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa para eles. E essa questão de emergência, de encaixe, isso daí conta demais, porque a pessoa também tem a necessidade do dia a dia, né? E a liderança ali, a questão da liderança veio sendo desenvolvida de um ano e meio, 2 anos para cá. Eu sempre quis ser líder de alguma coisa, sempre quis tomar conta de alguma coisa. E eu achei na empresa, achei lá na 95 a oportunidade. Porque como eu entrei na 95, tinha 6 meses de empresa, e eu vi, quando eu cheguei... Quando você entrou lá, vocês fizeram em quantos? Em 3. Você, o Gabriel e o Matheus? O Matheus e o Giovanni. No dia que eu entrei, o Matheus saiu. O Matheus trabalhou até meio-dia e saiu. Aí ficou eu, o Giovanni e o Gabriel. O antigo sócio. O antigo sócio. O Giovanni não era sócio, era colaborador, né? Ah, tá, entendi. Ele era colaborador, eu acho. Era colaborador. E aí o Giovanni foi abrir a dele e ficou só eu, o Gabriel e o Cleiton. O Cleiton entrou pra ser da recepção. Não sei se você lembra disso daí. Cara, não lembro. Não lembra? O Cleiton entrou pra recepção. Ah, não, você entrou, você já tava... Nessa época eu tava com o Marcinho. Quando o Cleiton entrou pra recepção. O Ed vazou, Aham. Eu fiquei perdido. Ficou com o Marcinho. Aí eu fui pro Marcinho. E ficou esse tempo ali. E vocês eram vizinhos de barbearia. Vizinho, E aí quando vocês montou a 95 e teve essa questão da assinatura, aí foi quando o Gabriel me deu um corte. Ele falou, Rick, eu vou dar um corte pra você ir lá conhecer nosso trabalho. Eu falei, mas ali debaixo do Onix. Não, na nova. Ah, na nova aqui. Na nova. Ele me levou... Mas nisso daí eu já tava tentando te fisgar, já fazia... Inclusive você cortou, acho que 1 ou 2 vezes meu cabelo na antiga. Eu cheguei aí, furo de agenda. O Marcinho não tinha agenda, e eu sou uma pessoa que a agenda é muito... oscila demais. E aí eu cheguei no desespero, Marcinho, você consegue? Eu falei, não consigo. Daí eu fui lá dar um oi pra vocês. A hora que eu fui dar um oi, você tava livre. Você cortou meu cabelo lá. Sim. Porque eu também já fazia algum tempo que eu tava tentando puxar você pra barbearia também. Eu ficava caçando uns... Não, você mandava mensagem e tal, eu lembro. Eu ficava procurando as pessoas influentes pra ser meu cliente, porque eu falava... No BNI você me abordou. Sim, eu lembro. Porque eu ficava pensando, eu preciso de montar uma carteira de cliente, eu vou atrás dos... São que tem mais acesso a outras pessoas, né? Então eu já fui por forma própria ali mesmo, ali, usando os meus mecanismos ali de conversa, mandando mensagem no Instagram, e deu certo, né? Funcionou. E ali, no caso, ali na empresa ali, eu tive essa oportunidade aí de liderar.
E a disponibilidade da marca, né? Porque a gente vê a empresa como uma marca ali. A disponibilidade deles poder investir na nossa imagem. Então, eu não gasto com marketing. Tipo, não preciso gastar R$1 com marketing. A minha imagem aí nos pago, aí nos tráfego pago roda. Tem vários investimentos que a empresa faz hoje pro Diego profissional que não sai de mim. Sai só da empresa, entendeu? Legal. E aí eu fui valorizando isso daí e trabalhando essa parte da liderança, porque liderar, mexer com gente não é uma coisa fácil. E a parte da liderança vem chamando a atenção de outras empresas também, né? Isso que quase me fez sair da empresa. Foi uma conversa que eu tive também depois que o Gabriel falou, quase saí várias vezes. Porque pelo fato de você saber lidar com pessoas e mostrar números e conseguir desenvolver, porque a empresa tem um projeto, ela tem que faturar. É resultado. É resultado. Não importa o que você fala, o número vai falar por si. De tudo isso que a gente falou, tudo que a gente busca, no final de tudo é número. Então, quando a gente começa a pensar olhando para os números, você fala, tá batendo isso, tem que bater isso, aqui tem que bater isso. E aí eu comecei a entender como que funciona a parte também da gestão. E eu falei, eu sou o cara que tem que fazer esses números bater. Entendeu? O Gabriel, ele é o gestor ali, uma hora não vai estar nem ali com a gente dentro, cortando mais cabelo. Então, assim, eu preciso de manter isso daqui funcionando de alguma forma. E essa liderança acabou chamando a atenção de outros empresários também, que acabaram fazendo convites. Eu gosto muito da sua liderança. Eu tenho um empresário que vem de Gaúcha, só corta comigo. Ele falou que ele tem quase 1.000 funcionários de lá. Na empresa dele, que é um negócio de um abatedouro de frango, alguma coisa assim. Ele falou que não consegue levantar um líder desses 1.000. E aí, quando ele me falou isso daí, na minha cabeça, sabe quando lá aquela lâmpada assim, tipo... Tô aqui. Peraí. Daí eu via o quão é escasso as empresas ter líderes. Porque depois eu tive um outro convite, depois eu tive um convite que queria me levar para Balneário Camboriú. Falei, o mercado de liderança tá muito escasso de verdade. As pessoas não estão se preocupando em estudar liderança. Não... E aí eu entendi que dá para você ser líder e ganhar dinheiro trabalhando com dinheiro de outras pessoas. Sim. Que é a melhor forma de empreender. Foi a virada de chave. Sem R$1 de investimento, tomando conta do que é das pessoas e fazendo com excelência, como se ela, da forma que ela faz, entendeu? Até melhor, você tem que estudar aquilo ali, entender como que essa pessoa quer o projeto dela e você lutar por aquilo ali. E aí eu via esses líderes também, esses empresários também me chamavam, eu precisava de um líder assim. Eu tenho coragem de tirar da barbearia para ir liderar lá uma empresa de frango só pela sua liderança, só pela forma que eu vejo que você age, porque eu tô ali atendendo, não tô me preocupando só com o meu cliente, eu olho toda hora pra porta, eu recepciono todo mundo, eu vejo tudo que tá faltando, como que eles estão trabalhando, se tá alinhado, organização de bancada, qualidade de trabalho, se tá saindo alinhado ou não. Então, vira e mexe, a gente tem que estar chamando de canto, tem que melhorar ali, não dá pra mandar o cliente desse jeito. Então, qualidade, atendimento, qualidade, tudo isso daí é o meu papel dentro da empresa hoje. E também eu percebi que você teve uma parte importante de recrutamento, né? Recrutamento. De novos barbeiros. Porque hoje vocês estão em quantos? 6. 6 barbeiros. 6, é. Sétimo Gabriel? Vai entrar o 7º agora. E aí tem mais a secretária ainda, né? Mais a Eduarda ali da recepção. Então imagina, são 8 pessoas lá dentro. Sim. E você recrutou quase metade desse quase time. Metade. Como que foi pra você recrutar? Eu levei muito em consideração, que é o que eu levo hoje, a questão da força de vontade. Então a maioria deles são pessoas que eu vi fazendo algo que mostrava, no caso do Eduardo, mais novo, vou falar do Eduardo ali, 16 anos, 17 anos fez agora. Eu descia pra ir pra minha casa e eu via ele na área da casa dele, cortando o cabelo dos amigos ali da escola. Igual você fazia. Igual eu fazia, você entendeu? Tipo, foi na hora, eu bati o olho, daí eu fiquei uns 2 meses observando. Falei, vamos ver se ele vai, se é só o fogo de palha ou se ele vai ficar. Aí passou 2 meses. Aí um dia eu cheguei lá na barbearia, eu falei, eu vou montar um kit de produto e vou dar pra ele, porque ele não tinha produto, lâmina, essas coisas assim, produto que a gente usa, produto de qualidade. Falei, vou montar um kitzinho e vou entregar ali pra ele. Só que isso daí eu ia fazer à noite, desci pro almoço e vi ele já trabalhando no almoço, aí eu não aguentei, aí eu chamei ele. E é isso daí, é essa forma que eu uso pra
para poder recrutar ali os nossos barbeiros, força de vontade. Aí tem o Natan também, que fez o curso, também é um moleque novo. O Cleito entrou para ser da recepção e quis ser barbeiro, mas eu vi muita vontade nele também. Um excelente barbeiro. Um excelente barbeiro. Então hoje é mais a força de vontade. O Cleito também é muito bom de network. Muito bom. O Cleito, cara, é um cara diferenciado também, viu? É um cara força de vontade, network bom. Um cara que já me ajudou aqui no podcast, inclusive. Me colocou em contato com 2 pessoas importantes. Importante. Cleito é muito bom. Cleito é e ele vem aprendendo esse negócio do network aí com a gente lá ao vivo ali, né? E ele fala, vocês dão muita indicação. Eu falo, mano, você tem que fazer isso daí a seu favor. E é uma coisa que eu pego muito no pé dele, que ele tem que usar a cadeira dele a favor dele, entendeu? Uhum. O Cleiton é um cara que vai vir aí também. Mais um que vem aí pra liderar. E aí você foi pescando os caras, treinando. Você que treina. É praticamente eu, o Gabriel ali. O Gabriel não tem mais tanto tempo, né? E aí é eu ou os meninos. O que é legal da equipe? Porque não fica dependendo só de mim pra fazer essa parte. Entendeu? Como a gente fez isso daí com eles, é como se fosse uma obrigação deles também ajudar outros, entendeu? Porque eles também precisam da oportunidade. Então todo mundo que entra ali, entra atrás de uma oportunidade de querer ser alguma coisa. Uhum. Entendeu? E quem entra e não dá valor nisso daí, provavelmente não vai dar certo, porque todo mundo... Não entendeu como equipe. Todo mundo tem que entender que a equipe só funciona se todo mundo trabalhar junto, da mesma forma, se preocupando com o erro do outro, se preocupando com o acerto do outro, elogiando quando acerta, elogiando um bom atendimento, elogiando uma venda de assinatura, um ticket alto ali, um ticket alto. Você tocou num ponto legal. Não é só ser barbeiro, você tem que vender. Muito. Como que é inserido isso? Porque hoje eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a sua própria função, mas, cara, é uma empresa, tem que ter venda. Tem que ter venda. Como que vocês fazem essa transformação ali dentro? Existe um treinamento? Existe um treinamento. Existe um treinamento para vender. Lógico, o maior treinamento é o dia a dia. Só que o treinamento é mais aqui, mais o treinamento psicológico de você entender a necessidade da pessoa. O que eu falo a empresa ela compra sonho. A gente compra sonhos das pessoas. Então, assim... se você entrar só pelo seu salário, você vai entrar, vai chegar uma hora, você vai trabalhar e vai receber, porque a gente é isso daí, a gente é certinho, recebeu tudo normal. Se quiser, o cara que entra só pelo dinheiro, eu tô fazendo 5, 6 mil, 7 mil de salário, pra mim tá bom e eu não quero mais nada, eu só quero isso, só quero entrar, fazer uma outra... Tudo bem pra gente também, porque tá faturando, pra empresa também tá legal. Só que como a empresa comprou o meu sonho, quando eu fui entrar lá, eu falei do meu sonho. Eu sonho em ter uma casa melhor, eu sonho em ter uma estrutura, eu sonho em ser alguém profissionalmente. A empresa comprou o sonho, entendeu? O que a gente faz? Qual que é o nosso trabalho? A gente quer saber até onde que as pessoas querem chegar. Até onde que você quer chegar? Entendeu? Eu quero ter um bom carro, então a gente vai lutar primeiro por seu bom carro. Trabalho com um propósito. Ter uma casa, então a gente vai lutar até você conquistar essa casa. E a gente pega o sonho da pessoa, abraça esse sonho da pessoa e a empresa tem que lutar junto com ela para ela conquistar, entendeu? É um propósito. O nosso propósito é melhorar a vida dos nossos barbeiros. Esse é o nosso propósito hoje da empresa. E é isso que fez a empresa entrar numa ascendente gigante nos últimos anos, que a gente se preocupa mais com os nossos colaboradores. Então, assim, não tão só ali só por ser um funcionário qualquer, não. É porque fazem parte da nossa história. Ajuda a gente a crescer, a impor a nossa empresa dentro da cidade. E a contrapartida é a gente lutar pelo sonho. E de onde que veio essa ideia da assinatura? O Gabriel trouxe de fora. Teve outras barbearias que já funcionam há muito tempo. O Rafa, que é o mentor dele hoje, ele tentou implantar com outro sócio dele, não deu certo. Mas já acontecia em outros estados, mas não era tão viável para cidades pequenas, por causa que tinha que ter bastante gente. Mas ele acreditou realmente no projeto. Só que tem um método de estudo. Se você só abrir a barbearia e já enfiar uma assinatura ali, provavelmente você vai quebrar. Tem uma numerologia, você tem que seguir... Tem que ter metas ali, porque você tem um custo de programação também. Então não é todo o dinheiro que entra que fica lá tudo para barbearia, entendeu? Então tem um custo, tem que ser dividido certo, a porcentagem certa. A empresa não pode tomar Qual foi o maior desafio de vocês inserirem isso? Foi convencer o barbeiro de que isso é bom? Foi convencer o cliente de que isso é bom? De convencer o cliente até é mais fácil do que com o barbeiro.
O barbeiro, eu acho que é o mais difícil. Porque o cara, ele não entende que você vai pagar ali, vamos dizer, um corte de cabelo, só do cabelo, a assinatura de cabelo ali é R$104,90. Então o cara fala, mano, se o cara vir... Eu já tenho que deixar uma parte pra empresa. Quanto que vai sair o meu corte de cabelo? Às vezes, já teve mês que o corte, antigamente, quando era menos assinante, pagava R$12, R$13 por atendimento, entendeu? Aí o cara não entende que isso daí é em escala. Conforme vai crescendo, o tanto de assinante aumenta. De 12 subiu para 13, para 14, para 18, entendeu? E aí vai pagando cada vez mais. Quanto mais assinante vem, mais paga, que a gente chama de pote, que esse dinheiro vai tudo para um pote. Só tira dinheiro desse pote quem atende. Entendeu? Tipo, tá lá o dinheiro. Se eu atendi, eu vou e tiro uma parte. Eu atendi, eu vou e tiro uma parte. Se eu não atendi, também não ganho. Fica tudo pra empresa. Meritocracia total. Meritocracia, você ganha, você vai ganhar. Tá aqui garantido. Porque como é uma cobrança recorrente, então virou o mês, tá lá. Virou o mês, tá lá no pote. Então se você não atender, você não ganha dinheiro. Entendeu? Se você atender, você ganha. Então quem mais atende, obviamente, é o cara que mais ganha dinheiro. Entendi. Entendeu? E aí, conforme vai... Aí, como é uma equipe grande hoje, você tem que ir demonstrando números. Aí, a gente é bem aberto isso daí. Fala, pô, tal pessoa atendeu tantas pessoas, tirei esse faturamento no clube desse valor. Para as outras pessoas se ligando, que ela precisa também. Para os outros barbeiros se ligando, que eles precisam também atender bastante. E quem mais o que você acredita ganha? Que o barbeiro precisa ter intrínseco dentro dele hoje no mercado competitivo? Ele tem que ser ágil, habilidoso, ter network, bom atendimento, é o conjunto de ações. Eu acho que, além de ser ágil, que também você não pode demorar no atendimento, senão você acaba ficando muito tempo com o cliente na cadeira e você perde, cada 10 minutos que você perder no cliente, você junta 2, 3, já é um cliente a mais, entendeu? Então, assim, o cara tem que ser ágil, o cara tem que ser extremamente curioso, porque eu falo assim de curiosidade, de perguntar ali... o que o cliente quer, como que ele usa. Porque, das vezes, o cliente ele corta o cabelo e dentro da barbearia é um corte legal. Só que você tem que perguntar ali pro cliente ali, tem que ser curioso, saber da vida dele. Como que ele levanta, se ele tem tempo para ele arrumar o cabelo, se usa secador, se não estuda, ou você não passa pomada, entendeu? E o cara tem que estudar muito também. Eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje pro barbeiro crescer. O cara tem que estudar, tirar um tempo ali no dia dele ali para ele estudar, ter um network bom, porque também senão ele vai ser só um barbeiro comum. E o que diferencia os comuns dos barbeiros que trabalham com alto padrão, os barbeiros mais premium, é o network, pô. O cara ser um cara bom de conversa, ter amizades boas, colar com pessoas legais no dia a dia. O network diferencia porque te dá uma crescida ali na escala ali de barbeiro, né? Você entra um barbeirinho comum ali, só faz o seu. Só que conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai alavancando a sua carreira, o seu nome. Tem que entender que a pessoa que tá ali dentro do salão é a profissional e dali pra fora ali é a sua pessoa física. Então essa profissional é a sua empresa. Esse Diego aqui que tá aqui agora é o cara que é a minha empresa. Eu tenho que fazer esse cara valer algum dinheiro, né? Entendi. Diego, para as pessoas encontrarem você, como que é? Quais são as redes sociais? Como que elas podem encontrar você, se conectar com você? A rede social que eu mais uso hoje em dia é o Instagram. É a rede social aí, Diego Godoy _OFC de oficial. É a única rede social que eu uso. E o WhatsApp para trabalho, é o da barbearia mesmo. Eu tento deixar melhor todos os números, tudo na barbearia, o contato, poucos contatos no meu celular particular, porque a gente tem uma pessoa que cuida dessa parte aí de agenda, de encaixe, então fica meio que inviável tirar esse trabalho dela, né? Então, e como que acessa a barbearia? Qual que é o Instagram da barbearia? O Instagram da barbearia é 95 Barbearia. É o número 9 escrito 5? É, né? 9, o 9 e o 5 escrito, barbearia. E o WhatsApp tem no link no Instagram, tem o WhatsApp também da barbearia. E se a pessoa às vezes está nos assistindo, conhece alguém que quer um barbeiro e quer fazer parte da equipe, é só falar com vocês, como que funciona? Na barbearia, se você é um barbeiro, vou falar primeiro para os barbeiros, porque como a gente está crescendo e vai ter outras oportunidades também na barbearia, se a pessoa é um barbeiro e quer trabalhar, fazer parte da nossa equipe, quer fazer parte de uma barbearia totalmente diferenciada na cidade, que vem crescendo, entre em contato direto com a gente. E se você é um cliente
que gosta de ser bem atendido, que quer cortar com pessoas que se preocupam com a sua imagem, quer cortar com pessoas que valorizam o seu dinheiro, porque é muito importante, barbeiros que valorizam o seu dinheiro, que não estão ali só para pegar o seu dinheiro e te mandar embora. Na verdade, ela se preocupa com o que você faz. Então, a 95 Barbearia é uma empresa que realmente ela tem esse destaque e ela se preocupa muito com a tua imagem, com o teu dia a dia. Então, é entrar em contato com a gente direto no Instagram. O Instagram é a nossa rede social ali que a gente tem o maior acesso das pessoas ali, vem pelo Instagram também e pelo WhatsApp. Mas lá tem um link também. Quiser explicar um pouco mais como funciona a assinatura também, eu como cliente fica fácil explicar. Sim. Você simplesmente pode usar quando quiser, quantas vezes quiser. Eu, particularmente, uso 2 vezes por semana. Sim. Então, eu dou manutenção 1 vez por semana no meu cabelo e 2 vezes na barba. Tem pessoas que fazem diferente. Mas para ficar mais bem explicado, quer complementar? Com certeza. É um valor fixo, o clube de assinatura funciona de uma forma bem legal, bem prático aí. É um valor fixo que você paga por mês. E é baixo. Um valor baixo. Eu acho o valor interessante. Um valor baixo. É um valor justo, vamos falar assim, é um valor acessível. Sim. Essa é a melhor forma de falar. Vamos falar ali, um valor total ali de cabelo e barba é R$ 186,90 por mês. Por mês, para você usar quantas vezes você quiser. E você não tem um barbeiro só disponível, você tem ali 5, 6 barbeiros disponíveis para te atender. Sempre tem horário, então, para quem tem essa dúvida, sempre tem horário. Tem gente que tem muita dúvida, mas eu vou querer o horário. Se a pessoa for uma pessoa organizada, ela vai ter sempre o horário que ela quer. Se ela também for uma pessoa que não é tão organizada em questão de horário, sempre vai ter um barbeiro em qualquer horário que você precisar, vai ter um barbeiro disponível, porque é uma preocupação nossa ter um barbeiro com uma agenda um pouco mais livre para poder atender clientes que vêm depois, né? Das vezes esses clientes que vão chegando, mas sempre tem horário. E o clube funciona dessa forma. Paga um valor fixo por mês, usa todo o serviço, sem contar nos descontos que tem também em produtos, em algumas coisas que a gente tem na barbearia para oferecer um atendimento extremamente diferenciado mesmo, que a gente tenta oferecer para ser referência na cidade. E vocês são referência, tá? Muito obrigado. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte lá. Eu falo que lá não é só uma barbearia, é um lugar de network. Toda vez que eu vou lá, eu vejo alguém importante, interessante, que faz sentido para mim. Então, o meio que frequenta ali são pessoas prósperas, são pessoas para frente, pessoas que faz sentido. Então, se você é empresário que tá nos assistindo, cara, isso também não é só sobre o estilo. É lógico que vocês são super capacitados, tecnicamente falando, mas eu acho que o network que a gente gera ali dentro, cara, nossa, quantas tanto vezes... de negócio que a gente consegue fechar dentro da barbearia, né? Pô, quantas e quantas vezes a gente não vê um cliente ou outro saindo ali para conversar e fechar negócios, pô. A gente fica muito feliz e muito honrado em poder fazer parte da história também dos nossos empresários, poder saber que a gente tem uma pequena parcela ali também dentro desses negócios fechados também, que pra gente é muito importante saber que a gente tem um estabelecimento que agrega na vida das pessoas e que querendo ou não, soma para algo bom, que é o nosso ambiente que a gente tá o dia inteiro lutando para fazer com que isso daí cresça ainda mais e distribuir, se Deus quiser, isso daí para outros lugares e poder dar essa oportunidade para outras pessoas também. Tem projetos futuros? Eu sei que vocês têm a parte educacional que tá vindo aí. Começa hoje. Sério? Começa hoje. Hoje é primeiro dia de aula aí da barbearia 95 Academy. Transformando aí os Pra quem quer virar um barbeiro, se tornar um barbeiro, então vocês vão dar o curso. A gente vai dar o curso. Começa hoje o curso. E vai dar muito certo. Isso daí querendo ou não, tem bastante gente que tem essa vontade de ser barbeiro ali. E a gente resolveu abrir o nosso conhecimento agora. Porque conhecimento também tem que ser passado para frente, não dá pra gente ficar só pra gente, tem outras pessoas que têm que ser beneficiadas também pelo que a gente vive hoje. E foi uma forma que a gente achou de passar esse conhecimento para frente e quem sabe esses alunos também têm uma oportunidade dentro da nossa empresa. Se não for para nossa empresa, as outras barbearias aí, fiquem espertas, vão ter barbeiros excepcionais sendo formados na nossa barbearia, na Academy, que vai estar disponível para vocês também. Querendo ou não, vocês também vão ser beneficiados. Legal. Cara, quer complementar mais alguma coisa? Não, só mais uma vez o agradecimento mesmo pela oportunidade aí e dizer para vocês que
sem luta, sem bastante empenho, bastante estudo, não dá pra chegar a lugar nenhum. Cumprimentar também pra quem vê esse episódio, que tudo que foi falado aqui é uma história de superação de verdade, histórias, vivências minhas que eu quis abrir isso. É bem difícil eu contar todas as histórias assim para as pessoas, porque querendo ou não teve um peso bem grande na minha vida, mas hoje eu tenho bastante orgulho de poder falar disso daí, porque pode ajudar outras pessoas também, que às vezes pode estar tentando superar alguma coisa e crescer e achar que não tem jeito. Pô, sou um cara criado ali numa comunidade bem pobre, que tá conseguindo alcançar o sucesso aí apenas com o meu esforço ali, com o meu trabalho, com a minha dedicação. E esse daí que é a chave, esse daí que é o caminho mesmo de tudo, de alcançar caminhos extraordinários. Viver o extraordinário depende muito da dedicação ali, da verdade, principalmente da verdade. Diego, primeiramente, parabéns. Muito obrigado, Rico. Cara, é libertador, eu imagino, se expor dessa forma. Sim, meu Deus. Eu acho que isso não tem preço. Você é um cara extraordinário, tá? Eu posso falar, eu falo que tem pessoas que passam na nossa vida, a gente lembra, e tem pessoas que passam na nossa vida e marca. Você já marcou a minha. Muito obrigado. Não vou esquecer de você mais. É um cara importante pra mim. Eu acho que as pessoas, às vezes, assistindo isso daqui, não sabem a dificuldade de expor isso daqui. Não tem nem noção. Não é do dia pra noite. Não. Então hoje o Diego conseguiu expor a história dele. É um cara que é merecedor, teve suas batalhas, suas lutas, mas hoje tá aqui. E, cara, te desejo sucesso, te desejo o melhor mesmo daqui pra frente, pra sua esposa, pra sua filha, que vocês possam continuar prosperando, que vocês possam continuar crescendo, mantendo centrado no caminho, que vocês consigam daqui pra frente triunfar muito. Espero lá na frente gravar mais podcast com você. Opa! Com novas histórias. Degraus acima. Degraus acima. Degraus acima. E fico muito feliz, cara, por você ter aceitado o convite, primeiramente, ter vindo aqui, se disponibilizado, porque eu sei da sua agenda. Sim, corrida. E, cara, obrigado por você me atender tão bem na barbearia. Então já é um agradecimento pessoal. Muito obrigado, você me atende muito bem lá. Eu sou muito bem aceito, muito bem-vindo lá. Eu sinto que eu sou acolhido lá. Então isso faz total diferença. Que nem eu falo, tecnicamente falando, você já é muito bom. Sim. Mas não é isso que segura o cliente. Pra mim, o que você faz comigo, mesmo se não fosse tão bom tecnicamente, eu iria mesmo assim. Porque você é muito bom. Como pessoa, como profissional. Saber lidar com vários tipos de emoções, que todo dia todo mundo tem problema, todo mundo tem tudo, mas você sabe separar muito bem isso. Pelo menos até hoje comigo, você sempre foi um cara muito íntegro. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez também aí, todo sucesso pra você, o Grupo K. Você é um cara que eu tenho a honra e o privilégio de ter ali na minha cadeira, e é um cara que tá me ensinando muito, e é um cara que vai me mostrar os próximos caminhos também, porque de agora pra frente eu tenho você e poucas pessoas como referência, porque daqui pra frente o sucesso ele tem que ser trilhado de uma forma mais certeira. E privilégio que eu tenho de ter você na minha cadeira ali em pouco tempo, saber que o tanto que eu vou crescer, o tanto que eu vou conquistar ainda, e saber que vai ter muito de você nessa história toda aí, vai ser melhor ainda. Obrigado de verdade, obrigado por ser meu cliente, obrigado por todo o conselho. Obrigado pelo respeito e pelo carinho, pela referência. Fico feliz de ser referência pra alguém. E, cara, a gente aprende junto. Com certeza. A gente aprende junto. Pra mim o podcast é uma escola. Eu amo isso aqui. Isso aqui, eu amo isso. Todo o sucesso do mundo pro podcast. E obrigado a você que nos assistiu. Obrigado pela sua audiência. Obrigado aí pro pessoal do Cláudia. Pode ficar à vontade, tá? Pode consumir. Já. Filato Bene, que tá aí também, sempre incentivando o nosso podcast. Obrigado, Léo. Obrigado, Rose. Que Deus continue abençoando vocês, o empreendimento de vocês. Agradecer também ao Gabriel, da 95, né? O cara super parceiro, gente boa. Irmão, e é isso aí. Tamo junto. Valeu.